Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês, semanalmente, informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, e espero vocês todas as quartas-feiras às 8 horas no Ânima Saúde. E já comece a encaminhar, para a galera toda que hoje vai ser super especial. Hoje a nossa convidada é médica, dermatologista, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o câncer de pele. Ou seja, como o Dr. Diogo falou, já começa a encaminhar, porque esse assunto vai ser riquíssimo e super importante. A nossa convidada também é especialista em cirurgia micrográfica de Mohs, técnica utilizada em tumores de pele. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline Brandão, ao nosso episódio de hoje. Imagina, aqui é assim, ó, sem aqui tá em casa, tá em fica casa, tranquilo. Muito obrigada, Vanessa, Diogo. Prazer enorme estar aqui hoje. Muito bom receber você aqui, viu? E falar sobre um assunto tão importante, né, que é o aí. câncer de pele, né? Então, Você falou o principal, esqueceu de falar, casada com José Alberto e mãe do José Antônio, isso? É isso aí. Eita, É muito José católica. nessa filha, hein? Muito José nessa... Você sabe que lá em casa a minha sogra se chama Josimere, o meu sogro José Alberto, o meu marido José Alberto. que isso, todo mundo O meu, quiser. todo mundo médico. O meu cunhado é José Eduardo e agora o meu filho é José. É, isso aí. O José, ele tá em todos os lugares. Tá igual o entendeu? Bertaldinho. Bertaldinho, sabe que São José é sócio do Bertaldinho. É, né? São Ah, José é? só se metal. Isso aí. Bom, falar em dermatologia, chegando agora dezembro, verão, a gente precisa falar sobre câncer de pele. E aí, eu queria já perguntar para você quais são os grandes fatores de risco de câncer de pele. Quer dizer, é o câncer mais comum, né? Exatamente. Inclusive, se você pega as estatísticas, o Brasil não é o melhor país para a gente considerar números, né? A gente não é tão bom assim como se a gente vai olhar as estatísticas americanas, eles são assim, são muito estudiosos nesse sentido, né? Mas se a gente pega as estatísticas globais, na verdade, se a gente soma todos os cânceres de pele, não dá a quantidade, todos os cânceres não pele, não dá a quantidade de câncer de pele, de tanto que ele é comum, né? Caramba. Porque é uma prevalência muito grande e a gente está tendo aí eu me chamo às vezes de bombeira, sabe? Porque a gente está tendo a conjunção de dois fatores. A gente está tendo o envelhecimento da população e uma população que não usava protetor solar. Então, isso junto está fazendo com que os números explodam, porque as pessoas que estão envelhecendo há 30, 40 anos atrás iam para a praia e achavam que pegar sol era moda, né? Elas realmente, além de não proteger, elas gostavam, tinha aquela moda dos produtos para se bronzear. Só óleo, né? Exatamente, tem várias, inclusive... Bronzeador artificial, né? Tem vários nomes, né? Eu não vou citar os nomes aqui, mas assim, a gente tem vários produtos que eram moda, tinha coisa que vinha da Argentina, e aí a pessoa se passava e ficava super bronzeada, queimadura com bolha, que é uma coisa que hoje em dia, para nós dermatologistas, você fala queimadura com bolha, eu costumo dizer que é igual o celular para criança. É a mesma coisa. Gostei assim, da entendeu? analogia. Entendi também o problema, Nossa, o perigo. olha a felicidade, doutora Vanessa. Eu falo isso para todos os pacientes. Eu falo assim, sabe aquele que você ia pegar no sol? Eu falo assim, é igual quando eu vejo meu filho pegando um celular, sabe? Eu falo, sabe? A mesma coisa. É um problema que a gente não sabia que ia acontecer, né? A queimadura com bolha, então, para até 20 anos, ela aumenta. Se você tiver 5 queimaduras com bolha, até 20 anos você aumenta em 80% a chance de você ter um melanoma. É muito sério. Então, tanto que hoje em dia todas as campanhas das sociedades de dermatologia mundiais, a brasileira também, é sobre as crianças, né? É por isso que hoje em dia você tem as roupinhas. Sim. Então, essa exposição... Porque antigamente também não tinha, Não tinha nada disso, Desde né? a época dessa população que está envelhecida hoje. eles não Exatamente. tinham. Não, a minha infância, desde 5 anos na praia o dia inteiro, pegando onda, jogando futevôlei o dia inteiro, final de semana inteiro, assim, sem protetor. Exatamente. Mas explica um pouquinho dessa parte, Carol. Achei super interessante você falar dessa queimadura com bolha, né? Eu gosto muito de usar analogias para explicar para os pacientes, porque às vezes a gente é muito científico, eles não entendem tanto. Então, eu falo a seguinte história. Eu digo que quando você era jovem, você tem as suas células, né, os seus queratinócitos que estão aqui. A pele é o maior órgão do corpo. E eles estão ali expostos ao sol. Então, quando a radiação ultravioleta ela entra na pele, seja ela UVA ou UVB, claro que cada um vai ter o seu papel e tudo mais, ela faz como se fosse a célula, o DNA da célula fica meio manco, entendeu? Então, é como se aquela célula tivesse um dano ali. E o que é uma queimadura solar?
É uma necrose, não é uma apoptose, é uma necrose, né? Ou seja, é uma morte celular ali. Para aquilo acontecer, a célula frita. Morreu. Exatamente. E aí aquele DNA se lesa, entendeu? Ele lesa pouquinho, né? E aí ele fica 40 anos andando meio... Na né, muleta. na muleta. Chega uma hora que ele se cansa. Aí tem a ver com genes, né? Hoje em dia você já sabe até, assim, o gene que dá o câncer de pele, o baço celular. E aí hoje em dia você já tem até medicamento para tratar muito alvo ali, sabe? Mas de qualquer forma, depois de 40 anos dessa queimadura, aí você tem a fase, né? Então, por exemplo, eu que sou uma devota a essa condição, né? Assim, eu trato, hoje em dia, 90%, 98% dos meus atendimentos são relacionados a pessoas que têm alguma lesão na pele e que precisam retirar. Então, meus pacientes, a maioria tem 50 a mais. Não impede, eu tenho alguns pacientes jovens, tá? 30 anos, que aí desenvolve um câncer, aí a gente tem mais uma genética envolvida, né? Do que necessariamente a radiação. Sim. Mas é um caldeirão ali, né? São fatores associados, mas a exposição solar certamente é a maior delas. É um grande fator de risco. Né? É o principal, né? E a queimadura com bolha é uma coisa muito, assim, séria. Você sabe que a radiação ultravioleta e essas câmeras de bronzeamento, elas são consideradas carcinogênicas, que nem asbesto, arsênico, tabaco. Então, assim, coisas que você não tem mais dúvida, entendeu? Então, tem vários artigos super interessantes que falam sobre como mulheres jovens que podem ter essa tendência de, eu quero me bronzear, e você vai para aquelas câmeras, entendeu? E aí aquilo ali é carcinogênico, você vai fazer o melanoma, entendeu? E hoje em dia, como eu trabalho muito focada para oncologia, né? A gente atende muitas famílias com melanoma. Então, quem já teve um melanoma na família, o melanoma é uma doença letal, né? Os pacientes realmente morrem de melanoma, assim. Melanoma raramente tem cura, né? Ou não mudou tem cura. completamente. Ou mudou isso muito nos últimos... isso. Principalmente metastático. Mas Metastático mudou muito. Mudou absurdamente, vou já falar sobre isso. Então, melanoma é uma doença que devasta, né? Assim, não passa pela família desapercebido. Todo mundo que teve um melanoma na família se lembra disso. Por quê? Porque vai para outros órgãos. Tinha antigamente que fazer quimioterapia, muitas pessoas iam a óbito, você tinha uma taxa de sobrevida de 5 anos muito baixa, de pacientes com melanoma que já tinha atingido um linfonodo, por exemplo. Só que isso mudou nos últimos anos, com essas terapias novas, gênicas. Na urologia tem algumas coisas já para os cânceres renais, né, se não me engano. Então, mesma coisa, para o melanoma mudou completamente, assim. E você tem hoje em dia medicações que são caríssimas, mas que você tira o paciente de sobrevida, em 5 anos os pacientes sobrevivem, entendeu? Aumentou absurdamente a sobrevida dos pacientes recentemente. Só que para isso você tem que ter um diagnóstico, né? Eu ia pedir só para você explicar direitinho o que é o melanoma, que o nosso público é um público leigo aqui, só para explicar bem. Então vamos lá. A gente tem, na verdade, 2 grandes grupamentos, né? A gente tem o melanoma, que são os tumores que vêm de origem pigmentada, ou seja, é um câncer de pele que ele é marronzinho, né? Que ele é pigmentado. Esse é o mais arriscado, assim. Então, nós, dermatologistas, a gente é caçador de melanoma, porque ali é onde você salva realmente a vida de alguém. Tipo, eu operei um paciente russo. Sei lá, acho que russo, isso. Eu não falava nem inglês, há 2 semanas atrás. A esposa dele viu uma pinta aqui atrás, entendeu? E muito esquisita. Então, a gente tem um sinal que a gente chama de patinho feio. A pessoa é um céu estrelado ali nas costas, entendeu? Mas tem um diferentão. A gente chama isso de patinho feio. Patinho feio é igual a faca, tem que tirar, entendeu? E aí, era um melanoma. Então, essa é cirurgia mesmo, gostei. Igual a faca. Faca na caveira. tem que tirar, porque você salva a vida, entendeu? Com certeza. E aí você tem um outro grupamento. Nesse outro grupamento, a gente chama de tudo que não é melanoma, entendeu? Então, é um grupamento gigante de tudo que tem na pele, tipo câncer, que não é melanoma. Que são os mais comuns mesmo. Que são os basocelulares, espinocelulares. Você tem outros menos comuns, mais raros. Esses aqui, quando eu tô com os pacientes, às vezes a gente tem esse nome câncer assusta, né? Sim. Então, recentemente, eu operei uma paciente que ela olhou os diagnósticos, ela achou que ela ia morrer e tudo mais. E assim, esse grupamento aqui, ele leva menos. É muito estigmatizado, né? O basocelular levar a óbito é muito raro, né? Não é impossível, mas é muito raro. O espinocelular não, ele vai para outros órgãos, ele pode sim ser mais invasivo e tudo mais. De qualquer forma, se diagnosticado de forma precoce,
é o mundo ideal, né? Assim, você trata ali no consultório mesmo. Você não precisa, às vezes, fazer grandes cirurgias e tudo mais. Então, tem essa conscientização de você mostrar que é um câncer, mas que você tem um tratamento melhor do que o melanoma e do que os outros cânceres, né? Tipo um câncer de mama ou qualquer outro que os pacientes possam vir a ter, próstata, enfim, por aí vai. Então, esses aqui, base celular, espino celular, que estão no grupo que não é o pigmentado, é a nossa dia a dia, né? Assim, você diagnostica. Só que, assim, para cada um melanoma, você vai ter 10 bases celulares, entendeu? E o base celular é muito comum. Pescoço para baixo, assim, você vai ter muita lesão, é de um tipo. Pescoço para cima, onde teve mais exposição solar, é de outro tipo. Mas, assim, é um número gigante mesmo. Agora, Gente do céu, eu que sou toda pintada, estou no seu consultório semana que vem. Agora, Vamos lá. importante esse acompanhamento com um dermatologista, né? Tudo bem que é um câncer bem menos agressivo, mas visto de fase inicial, né? Pois é, assim, é engraçado isso, porque tem os dados estatísticos que mostram que só 6% da população brasileira tem acesso a um dermatologista. Então, isso é um número muito alarmante, né? Até mesmo porque só uma OBS, uma observação aqui, porque hoje, principalmente, a dermato está muito voltada para a estética. Por isso que a gente também quis trazer muito você aqui para chamar a atenção do câncer de pele. Não que a estética não seja importante. Mas só que, aí, olha o que você falou, a população, ela praticamente, é como se o dermato ele fosse literalmente para fazer um botox ou um rejuvenescimento. Tem gente que pergunta até se a gente é médico. Exatamente, né? Então, tipo, aquele médico... Mas porque virou uma coisa muito estética. Não que a estética não importe ou que não vale a pena. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas o câncer de pele, ele existe. Muitos dele têm uma letalidade, né, alta, como, por exemplo, o melanoma. E isso deve ser investigado e avaliado, né? E não é só pela letalidade. Eu sempre explico para os pacientes assim, não é porque você não vai morrer que você não vai destruir, entendeu? Você pode perder um pedaço do seu nariz, sabe? Você pode perder um pedaço da sua testa, sabe? Então, assim, a gente grita, né, a todos os 4 ventos que é importante você ir pelo menos uma vez por ano para dar um skin check, né? E o que é isso? Aí vem a importância muito grande. Examinar a pele toda, né? É examinar entre os dedos, atrás da orelha, as costas, o couro cabeludo, entendeu? Você tem que examinar tudo, assim. Eu canso de achar lesão que o paciente não queria que tirasse a roupa, entendeu? Às vezes, eu divido a minha vida AF, DF, né? Antes de filho e depois de filho. Então, depois de filho, eu me foquei mais no que eu tinha realmente estudado. Então, hoje em dia, eu sou uma oncologista de pele, vamos lá. Então, antes de eu ter filho, eu fazia muito procedimento estético, fazia mais, né? E eu cansava, assim, tipo, a pessoa vem fazer toxina, botox. Eu falei assim, não, eu vou te botar o anestésico aqui, mas eu preciso te examinar. Senta aí que eu vou te examinar. Já achei melanoma em paciente de botox, entendeu? Acontece. Porque só quem acha é quem procura. É quem procura. Exatamente. Entendeu? E quem examina, né? Então faz muita diferença, assim. Pelo menos, assim, 45 mais... ir pelo menos uma vez por ano, entendeu? Nem todo mundo tem indicação de fazer um mapeamento corporal. O mapeamento corporal é um exame que ele é como se fosse uma tomografia ou uma ressonância. Você sai com um laudo, você sai com fotos que vão fazer um acompanhamento seu. No outro ano você faz de novo. Aí você tem um filme seu, né, evolutivo. Isso é muito indicado para aquele paciente que é tipo um dálmata. Sim, todo pintadinho. Então, aquele dálmata ali, ele tem que fazer aquele exame, porque se ele tiver mais de 50 pintas, ele já tem indicação. 20% dos melanomas vem dentro de uma pinta. A outra maioria é novo, é uma coisa que surge e às vezes é tão pequeno que você não consegue perceber, entendeu? Então, o acompanhamento fotográfico ajuda muito, porque você olha a foto, no outro ano, olha, isso aqui não tinha. Essa pinta. E depois de uma certa idade, vamos botar 15 anos, não é muito comum de você ter novas pintas. Uma pinta nova em um adulto, peraí, vamos olhar, entendeu? Você não tinha essa pinta aqui antes, isso é esquisito. Aí a gente vai lá, patinho feio, tira, entendeu? Faca. E a gente sabe exatamente que é mais comum, né, em pacientes mais velhos, ali a partir de 45, 50 anos, né? Mas e em crianças? Tem melanoma, tem história de melanoma, né? Tem aqueles nevos, sabe aquele pinta grande? Sim. Então, os nevos, para eles serem considerados fatores de risco para você ter uma lesão, um câncer, né? Eles têm que ter mais que são considerados os nevos melanocíticos gigantes, são aquelas pintas grandes e a medida é 20 centímetros. Então, acima de 20 centímetros, aquela criança tem que ser acompanhada, tá? Porque ela tem
provavelmente um defeito ali na embriogênese mesmo, né? Na formação do pigmento, é um defeito muito antigo. Então, ela pode, sim, desenvolver. E aí você acompanha com a dermatoscopia, que é um exame que a gente olha na lupa, e com a palpação mesmo, porque às vezes surgem nódulos e tudo mais, e aí se surgir, tem que tirar. É muito raro ter melanoma em criança? Pode acontecer? Pode, mas na criança o nosso foco é mais proteção mesmo, educação em saúde, para que uma mãe, uma avó saiba que aquela é a fase de você tá cuidando dessas crianças, entendeu? Então tem chance da gente, daqui a alguns anos, ter uma redução, sim, dos números, né? Porque hoje em dia a gente está muito mais educado. Essa geração mais dos nossos filhos que a gente trata. Com certeza. E o que é legal também falar, porque, por exemplo, o filtro solar é importante, enfim, mas tudo que a gente puder fazer de barreira é muito mais importante, porque também o filtro solar não deixa de ter também um monte de componentes que também não são tão tranquilos para nossa saúde, né? Então, por exemplo, principalmente as crianças, a gente tentar usar barreiras maiores, né? Tipo boné, a blusinha de filtro solar, tudo isso. Eu acho assim, eu até separei hoje, porque eu vou falar sobre isso, já que eu vim gravar aqui, eu vou falar sobre isso na internet. Tem um negócio que eles usam na China, porque na China elas são meio písicas com o negócio de pigmentação. Eu vi. Já viu? Com a face skinny? Face skinny eu vi. Então. Eu vi. Então, assim, existe esse cuidado de você fazer uma barreira física, né? Eu não sou uma dermatologista, existem essas pessoas, eu não sou essa, que vou te dizer, nunca mais vai ao sol, fica dentro de casa, porque eu acho que existe um equilíbrio, né? Eu acho que a virtude da temperança tá em falta, então a gente precisa... Até mesmo porque o sol é importante. Exatamente. Para a nossa saúde. Assim, isso é uma briga eterna, porque se você sentar um endocrinologista aqui, ele não, vai falar uma coisa... Uma medicina funcional, um endócrino e um dermato, ainda mais... Mas assim, os estudos de dermatologia dizem o seguinte, que se você... A radiação que você pega incidental, tipo, aqui no Brasil, né? Não tô falando de Europa, Noruega e tal, mas aqui no Brasil, a gente já tem uma exposição solar, assim, na mão, a gente não passa protetor solar direito, a gente tem o nosso pescoço, então, tecnicamente, você não precisa ir lá pegar aquele solzão para ter vitamina D. Não tem aquela coisa assim, peraí, eu vou dar uma fritadinha aqui para minha máquina de vitamina D. Essa é a visão dermatológica da coisa. E, principalmente, a questão do horário, né? Tipo, de 9 às 15, sabe? Então, eu sou meio... Tipo, eu remo, né? Na praia. Mas, assim, eu remo de manga comprida. 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, mas, assim, tem que proteger. Eu sou aquela que leva o protetor, protege, passo pra todo mundo, entendeu? Protege todo mundo. Passa aí. Eu vou levando. Porque tem uma certa, assim, né? Comunidade. Mas que tem o viés, né? É o que Total. você trabalha. Você só trabalha com câncer de pele. Deus Então, me livre. você nem imagina. O sol é um dos principais fatores. Exatamente. E a minha galera lá, que acorda às 5 horas da manhã, é um pessoal mais velho, né? Que aí tem fala... pique, entendeu? De acordar. Então, é isso aí. Mas, assim, eu não acho que você tem que... não vai no sol. Não é... Ainda mais... Assim, a gente que mora no Rio de Janeiro... Sei lá, existe uma vida toda caiçara, digamos assim, ao redor daquilo ali, né? Então, acho que você tem que saber medir, proteger essa proteção física, ela é muito importante, né? Tipo, roupas com proteção. Hoje em dia você tem barraca, tem várias coisas que você pode fazer que evitam, assim, o foco não faz bolha. Bolha é uma coisa muito séria. A bolha surta ela, hein? Gente, eu já fiz muitas bolhas quando Bolha eu o quê? era Segundo grau? pequena. Como é que é? Assim, o eritema, o vermelhidão, né? Pegou sol, fez vermelhidão, que é muito causado pela radiação ultravioleta B, é queimadura de 1º grau. Fez bolha já é 2º grau. 3º é quando expõe osso e tudo mais, mas 2º grau fez bolha. Mas imagina, era uma coisa normal, né? Normal. Eu tô aqui pensando a quantidade de vezes que eu saí igual uma... Blush noção? Vermelho. Isso. Aí passava pasta de dente depois, Não, né? pasta d'água, não era isso? E assim, eu já tive várias bolhas quando era e pequenininha. aqui no Brasil a gente tem uma... você sabe que o Brasil tem a mesma linha no mapa mundi da Austrália. Sim. E lá na Austrália parece que tem um buraco na camada de ozônio, tem umas coisas geográficas assim que levam a uma condição diferenciada, enfim. E na Austrália tem protetor solar na rua, né? De tanto melanoma que tem lá. Então, é realmente uma questão de saúde pública, porque, assim, como eu estava falando sobre os números, né? Nos Estados Unidos eles têm muito mais organização em relação a isso. Os custos de saúde, em relação a você tratar isso versus você prevenir, são muito grandes, entendeu? Então, a educação em saúde Exatamente. grita. Legal, não legal o que você falou, mas assim, será que essa questão da Austrália, porque ali pega aquela população muito europeu da Austrália.
o branco, aquele alemão. Aqui, a gente tem uma população que é uma população negra, né? Sim, a gente é mais miscigenada. Então, assim, é uma pele que protege, né? Ou não. Então, engraçado você falar isso. Eu morei um tempo na França, né? E aí, quando eu morei na França, a gente foi médico lá, eu e meu marido, e eu... Lá na França, a oncologia cutânea, ela é de responsabilidade da dermatologia. Então, não é... Por exemplo, os pacientes com melanoma metastático que tinham que fazer medicação, eles não iam para um oncologista, eles ficavam com a gente. Então, foi muito legal para mim, porque eu tive a oportunidade de ficar um ano... Assim, eu era uma oncologista, entendeu? Ficava passando visita com os residentes, a gente via os casos, a gente que tinha que acompanhar exames de imagem, enfim, ir lá... Nem se compara, né? A saúde pública, no sentido de que acesso que você tinha. E eu vi melanoma na minha vida do jeito que eu nunca vi aqui. E eu dizia, meu Deus do céu, o que acontece, entendeu? Porque, assim, olha, eu já trabalhei... Eu sou de Belém, né? Eu trabalho aqui no Rio, fui professora na FRJ, então trabalhava no serviço público. Morei um tempo em São Paulo, onde eu fiz a minha formação. Então, tem uma certa visão tridimensional, assim, do país. E a gente tem câncer aqui, mas o que eu vi lá... em relação ao caucasiano, assim, em real. É um negócio absurdo. É muito mais. É impressionante, assim. Por isso que o Diogo fez essa analogia bem... Sim, porque... Não, e existe uma questão aqui, porque a minha vida de carioca é praia. Sempre foi praia, né? E eu achei legal esse cuidado que você fala, o pessoal da Dermata, da sociedade, falar que pela posição do Rio, né? Sei lá, o Brasil, onde está, não sei se é a língua do Equador, enfim, a exposição do sol. Ou seja, teoricamente, essa exposição que a gente sai para trabalhar já seria um sol legal ali para a pele. O Brasil, ele é um país onde você tem uma exposição solar enorme. Se comparar com os países nórdicos, por exemplo, com a própria toda a Europa, né? Nem se compara. Nem se compara. A depressão. Exatamente. Mas é isso mesmo, depressão. Tendo o pessoal na Inglaterra... Qual o fator de neurotransmissor? Você sabia que a gente chegava no hospital, aí o meu marido falava, bonjour, tipo, bom dia. Aí a pessoa fala assim, bom dia porque hoje é segunda. Tipo... Mas tava na França, né? Porque assim, eles são muito infelizes. Assim, na época do verão, na época do inverno... carioca bom dia! Cara, na época do inverno, você diz assim, meu Deus, só acordar um sorriso, tá tudo bem. Qual que é o seu temperamento? Céu nublado. Cara, eu acho que eu sou uma colérica aí, assim... Uma colérica mais sanguínea. Isso, deixar lá o morro. Sanguíneo. Você sabe que... Eles falavam assim, Caroline, ela é um raio de soleil, ela é um raio de sol, lá vem ela toda feliz, assim, sabe? Porque brasileiro é feliz, né? A gente tem essa coisa do vamos resolver, sabe? Tipo, você já teve aquele ritmo de hospital público, onde você dá um jeito em tudo, entendeu? Você tá ajudando para as pessoas, sabe? Então, o brasileiro... A gente católico, é só felicidade. Maravilha. Cara, a gente é feliz, graças a Deus. Isso aí. Amém. E, Carol, olha só, tanto o base celular, o espinho celular e o melanoma também, as principais causas são a exposição solar. Porque o melanoma também pode aparecer em áreas não expostas, né? Ao sol. Então, o melanoma, na verdade, ele é uma grande caixinha de surpresa. Porque que você pode ter na uveal, no olho, você pode ter no tubo gastrointestinal, você pode ter no ânus. Por quê? Porque, na verdade, as células elas podem migrar para todos os locais, né? Claro que é muito mais comum na pele, porque na pele você tem a exposição à radiação solar, e isso é um agente carcinógeno, tá? Sim. Mas você pode ter melanoma em qualquer lugar. Inclusive, é muito comum, assim, por exemplo, um paciente interna com câncer alastrado, não se sabe o sítio primário, chama o dermatologista para ver se tem alguma pinta suspeita, porque é muito comum isso, entendeu? Tumor de sítio, você não consegue encontrar de onde é o tumor, peraí, manda o dermatologista avaliar, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não encontrou. Aqui no Brasil a gente não tem essa rotina, tem? Porque fora, você não é dermatologista, mas pra gente sim, entendeu? Tipo, rotina do hospital grande, eu não sabia. Quando eu era residente, eu fiz servidores aqui no Rio. Nunca vou me esquecer. O paciente estava na urologia, fazendo algum procedimento. Olha só. Urologia. Top, alto nível. Fazendo algum procedimento. E aí, ele tinha uma pintinha no saco escrotal ali, sabe? Tiraram. Assim, tipo, como quem corta. Deixa eu tirar esse negocinho aqui, sabe? Cara, mas assim, isso é um ponto importante. Tudo que aparece no saco é na urologia, mas é pele, é do dermatologista, gente. Mas assim, pior, assim, é verdade. Mas aí, calma, e mandaram pra... Sorte, graças a Deus, que mandaram pra exame, porque às vezes você joga fora. Exatamente. Aí, chega o paciente pra mim, com laudo. Neoplasia de origem desconhecida e tal, provavelmente pele e tal, procura.
Mas aí vem uma parte muito triste depois, porque a gente procurou e tal, não encontrou. Aí tem que fazer imunistoquímica para você saber a origem desse tumor e tal, não. Esse paciente evoluiu com uma paraplegia, ele teve metástase mesmo. Foi uma coisa. Então, assim, o filme, né? Eu falo sempre para os pacientes, assim, pele, ela é um filme, né? Tudo, na verdade. A medicina é um filme, né? Ela não é uma foto. Então, tudo tem uma evolução, uma sementinha, né? Então, eu hoje em dia tenho um programa de educação, né, na internet e o meu maior objetivo é essa coisa do você levar o padrão das condutas oncológicas mesmo. Tipo, tirou alguma coisa, eu sempre explico para os pacientes, eu não posso jogar uma coisa que eu estou tirando sua no lixo. Eu tenho uma responsabilidade em relação a isso, sabe? Vai que eu jogo alguma coisa entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso, porque pele parece assim muito, né, bonitinho e tal, mas mais ou menos. Pode ser alguma coisa mais séria, a gente nunca sabe. Então, claro que o bacelar, o espinocelular, mais tranquilo, mas melanoma é uma coisa muito séria. Então, existe uma dermatologia que salva a vida, assim, sabe? E às vezes ela é meio oculta por esse mundo aí que você mostrou, que eu não tenho nada contra, mas que é um mundo muito diferente da minha realidade, entendeu? Na minha realidade, os pacientes vêm, ainda mais hoje em dia, né? Que eu tive uma fase meio de ansiedade, assim, de Dr. Google, né? Total. Os pacientes fazem diagnóstico hoje em dia no Google, eles vêm apavorados. Apavorados, assim, o carcinoma bacelar, que é um câncer mais comum do mundo. A pessoa acha que ela vai morrer no outro dia. E aí, se eu falo biópsia, ela fala, meu Deus, eu vou fazer uma biópsia. Eu falo, calma, vamos sentar aqui do lado, eu vou explicar para você tudo como a gente vai tratar. E a gente vai seguir acompanhamento como qualquer outro tumor, né? Sim. Mas a pele, pelo menos a gente tem pele, né, para tirar. Assim, tem locais para você fazer, entendeu? Então, é algo sério, precisa de exame, precisa tratar, mas a gente tem artifícios, né? Então, a gente está numa fase... O melanoma, ele pode ser sítio primário extracutâneo? Pode. Não necessariamente só metastático. É mais raro o sítio primário extracutâneo, mas você pode ter melanoma uveal, você pode ter melanoma de mucosa do trato gastrointestinal inteiro. É mais raro do que o da pele, né? Porque os melanócitos em si, eles estão na pele, mas as células são pluripotenciais, né? As células podem ir para qualquer... Se encontra em qualquer lugar. Isso, então... E melanoma metastático, ele é bem assim, por mais que hoje em dia você falou que mudou muitas coisas, né? Mas ainda continua sendo não é tão fácil, né? Então, isso foi uma das coisas que nos últimos 10 anos mais mudaram na medicina, sabe? Sério? É porque hoje em dia você consegue fazer testes genéticos na peça, quando você tira, né? Você consegue fazer um teste genético naquela peça ali. E aí você tem uma terapia... Você tem 2 tipos de terapia. Tem a imunoterapia e tem a terapia-alvo. A imunoterapia, ela é um medicamento que você injeta no paciente e ele estimula as células imunológicas a destruir aquele tumor. E você tem taxas impressionantes de resultado. É claro que aqui no Brasil, hoje em dia, isso existe a nível de medicina privada, né? É caro. Caríssimo. Caríssimo. Mas em medicina pública você tem em termos de o paciente entrar num estudo para fazer. E tem um outro tipo de tratamento que é a terapia-alvo. Quando o paciente tem o gene alterado, se você tirou um pedaço, fez diagnóstico, tem um gene alterado, ele pode fazer uma coisa que se chama terapia-alvo. É uma medicação oral. O paciente toma. E o remédio vai lá e começa a destruir aquela alteração ali. E você tem... terapia, a resposta é incrível. Tem aqui no Brasil? Sim. Mas é caro também. Hoje em dia você só consegue, ou a nível SUS, você consegue entrar em protocolos de pesquisa, porque são mundiais e assim, só aumenta o número de medicações que você tem relacionadas a isso. E você já consegue, via plano de saúde, autorização para todos esses medicamentos. São os oncologistas que hoje em dia têm levado esses casos aí. Era isso que eu via lá na França bastante. Hoje em dia aqui a gente divide o trabalho com oncologia, né, clínica. E, assim, você consegue ter sobrevida de pacientes em 5 anos, entendeu? Regressão total. Sério? Caramba. Coisa que você não tinha 10 anos atrás. Não exatamente. existia. Não existia. Mudou completamente o cenário. Além da exposição, ainda falando só sobre a doença, além da exposição ao sol, que é o grande fator de risco, vocês têm associado também, óbvio, como qualquer outro câncer, mas a questão do estilo de vida, alimentação, o foco é muito sol mesmo. O foco é sol. Assim... Mas quais são os outros fatores de risco você sem tem ser o sol? Você tem arsênico, asbesto, outras... Você tem imunossupressão, os pacientes que são transplantados, eles têm muito mais carcinoma espinocelular. E aí você tem também uma diferença estatística do tipo de exposição solar
versus o câncer que o paciente vai ter, entendeu? Então, o paciente que faz uma exposição mais intermitente, ou seja, é aquele paciente da praia, das férias na praia, entendeu? Né? Pegou sol, queimou, voltou para casa, ficou um tempo sem sol. Esse é um perfil, né? Sim. Outro perfil é aquele paciente que trabalha na enxada e pega sol todo dia, né? Então, esse paciente que pega sol todo dia, ele normalmente tem carcinoma espinocelular. É aquele paciente curtido no sol, né? Cara, na boa, vou ter câncer. Gente, olha Não, só. por que eu tô amor, falando? Semana que vem nós estaremos lá Não, no por que eu tô consultório, falando? tá? Sério, Calma. era assim, a gente ia pra praia, daí, aí começava, aí descascava. Aí depois veio de novo pra pele colar. Não tinha um negócio desse? Que Pele descascava colar? pra pele dar uma colada. Pra não ficar descascando. Era Boa assim. informação, Lá no porque Pará tá não todo tinha mundo isso, ali, graças em a Deus. casa e assim. aqui, se encaixando em tudo que você tá falando. Não, Ainda eu tô mais- falando sério. Final E de esse semana do era praia o dia paciente inteiro. intermitente, então, que vai no sol. Então, eu sou intermitente. É Você mais base é o melanoma. calorento total. Eu sou base celular, tu é espino. E assim, Oremos. Oremos. aí tem uma coisa que é bem legal falar, porque o autoexame é muito importante, né? Muitos diagnósticos de câncer de pele são feitos a partir de autoexame, a pessoa sabendo essa informação que eu vou passar agora na frente. Então, gente, preste atenção, por favor, porque isso daqui está, assim, imperdível. Na realidade, começa a encaminhar aqui, porque eu aposto que todos vocês já estão se olhando, todas as pintinhas, e também conhecem pessoas que estão todas pintadas. Começa a encaminhar aqui esse podcast, bota os comentários aqui também, porque eu vou ler tudo. Começa a curtir também e compartilhar. Começa a Vambora. mandar mensagem na caixinha Fala agora também. o que você ia falar sobre o que o pessoal de casa tem que prestar atenção. Então, quando uma pinta é marronzinha, né, escura, sei lá, olhou aqui, deixa eu ver A aqui. tua câmera aqui, ó, Carol. Essa aqui é muito pequena, não cabe pra isso, né? Mas a gente pega uma pinta como assim aqui. Sim, você tem várias. Pequenininha, né? Pequenininhas, né? Mas assim, aqui você vai fazer um, aqui a gente chama de A, B, C, D, E. Ah, ué, Sim, 50. O A é a simetria, né? Assim, ela é redondinha do lado, do outro lado ela tem um espectro tipo uma nuvem. Isso é uma coisa, assimetria, né? O B é as bordas irregulares, então se essa nuvem já é esse aspecto, assim, como uma estrela, também não é algo que a gente espera muito. O ideal é que ela seja redondinha, né? O C é cor. Então, se ela tiver mais que uma cor, aí vem um nuance, porque dermatologia é meio arte, né? Então, pra gente, eu consigo olhar uma pinta e dizer se ela é marrom acinzentada, se ela é castanho. Avermelhada. Isso aí é bem dermatológico, entendeu? A gente olha e fala assim, não, isso aqui é meio grená, assim, é coisa é meio um pouco arte. Mas, assim, a cor, mais de uma cor, se você consegue ver 2 tons de marrom, e um mais escuro, um preto, por exemplo, isso não é nada bom. 3 cores numa pinta é um negócio meio esquisito, né? Não é bom pra gente. Então, cor. Então, A, a simetria, B, as bordas, C, a cor, o D é o diâmetro, é quanto mede, né? Então, o diâmetro, o corte é 6 milímetros. Se uma lesão tem mais que 6 milímetros, né? Mais que meio centímetro, um pouquinho mais, né? 6 milímetros. Isso é uma coisa também. E o E é evolução. Ou seja, a pinta cresceu. Ela era de um tamanho, em 2 semanas. Por exemplo, eu morei na França, né? Enfim. Então, há um mês atrás, recebi uma mensagem de uma colega lá, amiga francesa, mandando uma foto de uma lesão. Que inchou, assim, do nada, sabe? Pum. Aí ela me mandou, Carol, o que eu faço com isso aqui e tal? Aí eu olhei a foto e falei assim, olha, pela foto, eu tô achando que tem um tom meio vinhoso, que pode ser só vascular, entendeu? Mas a evolução, você inchar, não é algo muito bom. Então, assim, você precisa ir num dermatologista porque alguém precisa ver com a lupa. Porque só você me mandando essa foto clínica, eu não consigo te dizer tanta coisa. Eu posso dizer uma coisa boa. A cor me acalma. Porque uma lesão meio vinhosa é vascular, normalmente. Aí não é um hemangioma, alguma coisinha assim, Sim, entendeu? sim. Aí você faz o seguinte, vai no dermatologista. Lá na França, a fila era 6 meses para ir no dermatologista. É uma doideira. Por isso que até me contrataram para trabalhar lá, que não tinha dermatologista. E aí eu falei, vai no dermatologista, pede para ele olhar com a lupa, porque a lupa vai te dizer tudo. Vai ver a evolução, mas vai olhar a cor. E aí dá para fazer o diagnóstico. E aí ela foi, e era realmente vinhoso, e era realmente um hemangioma, e nada a fazer. Então, essas são as coisas mais importantes. Agora, o que eu queria falar é sobre uma coisa que a gente tem muito comum, que se chama ceratose actínica. O que é uma ceratose actínica? Sabe quando você pega na pele, principalmente de pessoas mais velhas, assim, aí você pega e parece uma lixa a pele, entendeu? Então, a ceratose actínica é uma lesão que ela é mais áspera. Ela é uma lesão que, às vezes, você não consegue ver, mas quando você pega no braço,
Aqui no braço é muito comum. Aqui, assim, paciente que é calvo, né? Aqui do lado, muito comum. E você consegue palpar essa lesão áspera, muitas vezes isso é uma ceratose actínica. E a ceratose actínica é uma lesão pré-maligna. Ela já é um pedaço dessa célula que tá coxa ali, entendeu? Então, você tem que tratar isso, porque isso vira câncer. E, assim, é uma em 100 que vira, mas qual é que vira? Não sei. E como é que eu vou saber? Tratando, entendeu? Então, a gente faz um tratamento que a gente chama de tratamento de campo. Então, tipo, eu não trato a lesão, eu trato o braço. Eu trato a testa, entendeu? E os medicamentos que a gente usa é como se fosse um quimioterápico. É um quimioterápico, só que em creme. Então a gente usa e ele meio que revela as lesões, sabe? E é impressionante, assim, porque você pega uma pessoa, você acha que ela não tem nada, quando você passa o creme aparece um monte, assim. E trata mesmo, depois do tempo adequado de tratar. Você tem algumas formas de fazer esse tratamento de campo, a pele fica lisa de novo, entendeu? Então faz muita diferença esse tipo de acompanhamento, porque às vezes você não tá vendo nada, você passa a medicação, o paciente aparece um monte de coisa e isso evita com que forme alguma coisa no futuro. Eu gosto muito dessa ideia da prevenção, ela custa muito mais barato do que o tratamento, né? Então... É a medicina que eu acredito, de fato, né? Porque se você parar pra pensar ali, que a gente tá falando até, inclusive, de câncer de pele, que surge ali por volta de 40, 45, 50 anos. O que a gente não poderia ter feito desde a infância para evitar? Com certeza. Eu, apesar de trabalhar operando, né, tirando lesões, assim, a gente tem um trabalho muito forte de prevenção. Achar as lesões, detectar as lesões o quanto antes, fazer os procedimentos cada vez menores. Então, esse é o maior objetivo, né, que existe, porque dá muito menos trabalho. Às vezes a gente pega no consultório melanoma do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Caraca. E aí, a ampliação eu consigo fazer no consultório, entendeu? Então, assim, é impressionante como a acurácia dentro da medicina, né? Foi evoluindo de um jeito que você... Eu tenho um paciente de 45 anos, a gente achou 2 melanomas nele. Gente, sério. Em 1 ano. 2! Aí ele ligou super nervoso, assim, eu preciso saber essa doença que eu tenho. Então, eu falei, olha, na verdade, calma. Na verdade, você está sendo mapeado e a gente está achando lesões iniciais. Então, assim... É isso, tá tudo bem. Você tá fazendo o que existe de mais avançado, né? Agora, a gente sabe que em termos de populacionais não é bem assim que a banda toca. Então, o importante é, surgiu alguma coisa nova, tá sangrando, não cicatriza, né? Tem o ABCDE que eu acabei de falar, nossa, você vai num dermatologista, entendeu? Você vai porque, assim, às vezes as lesões evoluem rápido, às vezes você não sabe o que vai para dentro, o que não vai. Então, é importante ter alguém que seja acostumado com isso, né? Então, eu sempre conduzo os pacientes assim. Eu tenho muitas parcerias com amigas minhas dermatologistas que fazem muita estética. Porque não é porque você fez estética que você não sabe examinar a pessoa, entendeu? Sim. Você sabe, mas às vezes você só não trata. Então, eu tenho várias colegas que, olha, eu tenho aqui essa colega minha, a gente trabalha em equipe, sabe? No sentido, olha, examinei, Carol, olha só, achei essa lesão aqui. Você pode cuidar pra mim desse paciente e tudo mais? Aí a gente vai lá e tu cuida em equipe, entendeu? Mas assim, cada um no seu quadradinho, né? Então, eu acho que essa ideia de que nós somos todos uma rede, né? Está ajudando as pessoas ali. Isso seria um projeto legal dentro da própria dermatologia, porque esse exame físico tão minucioso, só o dermatologista vai conseguir fazer. É o que eu falo, quando um homem vem no consultório comigo, eu aproveito, eu viro ele de cabeça para baixo. Uhum. Agora, é um apelo até para os próprios colegas. Vai fazer um botox, vai fazer qualquer coisa. Poxa, faz um exame físico completo da pele. Não sei, né? Acho que seria uma ideia para a sociedade da dermatologia. Todo profissional pode fazer isso. Né? Todo Sim, médico, todo na mundo realidade, pode. deveria examinar, Exatamente, a gente pode falar todo médico, mas assim, mais certeza. ainda a questão do próprio dermato também. Mas assim, acho que isso pode ser qualquer médico, porque é aquela parte que a gente bate sempre que falta hoje Exame em dia, físico. no médico atual, inclusive, e principalmente, a falta do exame clínico. Porque é lógico que você não vai diagnosticar ali... Mas você vai olhar, a gente entendendo, a gente aprendeu isso basicamente na faculdade, por mais que não seja ali a nossa prática clínica, quando você avalia, você consegue enxergar, pelo menos o grosso modo, nas costas, quando você Sim. examina, algo que não tá Com uma certeza. manchinha ou uma pinta que tá mais ou menos, aí você pode pelo falar. olhar clínico mais minucioso. Eu já encaminhei algumas pacientes para dermato, porque no exame físico, na ectoscopia, eu olhei e falei, caramba, olha só, você já viu essa pintinha aqui? Eu não tô achando ela tão bonitinha. Dá para você marcar uma dermato para avaliar? Com certeza. Então, assim, isso faz parte até da própria prática clínica, né? O exame físico. Eu sou uma médica muito adaptada, assim, à modernidade, vamos lá, digamos assim. Então, tipo, eu atendo telemedicina desde o 5º dia que foi liberado no Brasil, assim.
Eu não tenho dificuldade com telemedicina. Porque eu entendo as limitações, mas eu entendo as coisas positivas. Sim. Então, Sim, perfeito. tipo, muitos dermatologistas, porque não é a mesma coisa. Eu falei, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Eu digo que telemedicina, pra mim, é igual açaí. Porque eu sou do Pará. Essa é boa. E aí, no açaí, o açaí no Pará é natural, sem guaraná, com tapioca, com peixe frito, entendeu? É uma comida como se fosse um feijão. E do Rio de Janeiro? Aí Tem é até samba leite lelê, ninho, entendeu? né? Sempre jeitinho carioca. bagulho. Marshmallow. Nossa, e o meu marido pega o açaí que a minha mãe traz lá do Pará e bate com guaraná e dá pro meu filho, assim. Eu falo, ai, meu Deus, socorro. Mas, assim, ele também come dos dois, entendeu? Então, eu digo assim, pra mim é igual açaí. Eu como os dois, eu só não comparo, entendeu? Então, telemedicina, pra mim, é alguma coisa que eu consigo adiantar a vida de Óbvio. alguém. Então, como eu tenho essa questão da cirurgia micrográfica, que é tipo um plus de tudo isso, né? Porque a cirurgia micrográfica é uma técnica desenvolvida por esse professor americano que se chama Mohs, né? Frederick Mohs, que aí eu vejo as lâminas, né? Então, eu tenho essa formação de patologia. Sim. Então, eu vejo no microscópio. Isso funciona muito para tumores onde você tem uma dificuldade um pouquinho maior. Por exemplo, um tumor na ponta do nariz, onde eu não vou poder tirar um buracão, né? Eu tenho que ser menorzinho. Lábio, então... Ou então, já operou o tumor tá voltando. Então, você tem que ser mais minucioso ali nesse cuidado. Carol, deixa eu só te cortar aqui. Vamos tentar falar um pouquinho dessa cirurgia mais lá pro final, porque eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. E tem muita coisinha ali que eu queria que você falasse antes da gente chegar no tratamento. Beleza. Pode Tá ser, bom. porque essa cirurgia eu quero super que você fale, porque eu sei que é algo bem diferencial, né, no teu trabalho. Vamos partir agora um pouquinho, assim, pra parte do próprio... da prevenção, né? O que você recomendaria também para o pessoal que está em casa? O que eles poderiam fazer para prevenir? Tanto eles mesmos, quanto as próprias crianças, por exemplo, Tá. né? Então, em relação tanto do protetor solar, se você recomenda, os mais naturais, ou o fator, o número de proteção, de idades, né? E os próprios outros demais fatores que facilitariam a gente realmente pensar numa prevenção a ter que dar o diagnóstico Vamos lá na lá. frente. Beleza. Então, assim, como a gente já falou de crianças, né? Então, crianças é proteção barreira, né? Roupas com proteção solar. Cuidado na hora da exposição, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, aqui no Brasil, depois de 9h30, você já começou a maior incidência da exposição da ultravioleta A e B, né? Até 3h30, 4 horas da tarde, vamos lá. Esse horário é o horário de pico, né? Então, você está ali na praia, nesse horário, que é o horário que todo mundo vai. Sim. Sendo sincera, né? Roupa de protetor solar serviria para nós adultos também, né? Proteção, assim, pra gente, dermatologista, essa coisa do protetor solar, ela é muito mais importante. É claro que existe Eu a entendo. química de tudo isso, mas assim, como a gente está no meio do olho do furacão, né? E assim, existem muitas empresas comprometidíssimas com a tecnologia ao redor disso, sabe? Então, é por isso que eu falei, é óbvio que o uso do protetor solar, ele é super importante, só que como tudo hoje na vida, tá tudo muito super, hiper industrializado. Então, assim, a gente tem protetores e protetores. E assim, é importante a gente, por exemplo, protetor solar manipulado. Não dá, né? Tipo Não. assim, não, Então, assim, não você dá. tem uma engenharia absurda atrás de uma tecnologia de proteção solar, né? Então, assim, protetor solar marcas consagradas, você vai olhar, tem toda uma questão da cosmética, né? Por exemplo, homens normalmente não gostam, têm preferência por um spray ou então alguma coisa que seja mais fácil de passar. Tem toda essa questão da barba, né? Então, assim, protetor solar para crianças estão liberados a partir de 6 meses, né? Antes de 6 meses você não tem estudos que liberam. Proteção solar física é muito importante. Lembrar que neve, areia rebatem a radiação e você continua se bronzeando ali, pegando sol, né? Serra. Sempre tem sol. Nuvem, não tem sol. Tem sol, sim, existe isso, tá bom? Piscina com dia nublado. Tem sol. E aí você não sabe se teu filho vai passar o dia inteiro ali na água, você tem que proteger teu Geralmente é filho. o dia que o pessoal mais se queima, né? Aquele Exatamente. nubladinho, está todo mundo queimado. né? Exatamente. E aí... O famoso mormaço. Exatamente. Para adultos, essas regras do horário também valem. Lembrar que a gente não passa a quantidade de protetor solar preconizada.
né? A quantidade de protetor solar preconizada para um corpo inteiro seria o tamanho de uma bola de beisebol, assim, ou seja, a gente não usa, né? Tem uma regra da colher de chá, que é uma colher de chá para o rosto, uma colher de chá para um braço, uma para o outro, 2 colheres de chá para o tronco. Então, assim, a gente não usa essa quantidade, né? Não mesmo. E o fator? Eu passava um 90, eu ficava igual A gente ficava tem... tudo branco. Então, isso aí... Só a graxa. Boa você perguntar assim, porque em relação... Existe diferença do 70 para o 90, do 60 para o 100, né? Cada realmente, quanto maior, mais proteção. Existe, tá? É claro que depois de uma certa... Dos 50 para cima, isso vai caindo um pouco, né? É que assim, a gente calcula mais ou menos assim, existe uma dose eritematosa mínima. É a quantidade de tempo necessária para você ficar vermelho. Então, por exemplo, se você ficar vermelho em 10 minutos. Então, se você usar um protetor solar 10, você aumenta em 10 vezes o tempo de você ficar vermelho. Então, é 10 vezes 10, 100, entendeu? Entendi. Então, se você colocar um 30, se você botou aqui no sol, tô vermelha em 30 minutos, entendeu? Se você usar o 30, 3 vezes 3, 900, entendeu? Então, você pode... Tecnicamente, você pode ficar mais tempo ali, até você... É igual... Gente, é igual carne no churrasco, entendeu? Quanto tempo vai demorar para cozinhar? É mais ou menos isso. Você coloca uma capa ali e aí você tem uma proteção adicional, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente fala proteção no mínimo 30, eu já iria para uns 50, assim, sabe? Porque não vai ter muita diferença em termos financeiros, mas em termos de proteção, principalmente para... ir na praia, porque, assim, a radiação... Eu fui recentemente num evento super interessante que eles levaram um meteorologista para mostrar para a gente, assim, as mudanças climáticas e o que a gente tem em termos de exposição nem se compara com os anos anteriores, entendeu? Outra pergunta que eu ia fazer, se isso Sim. vem mudando mesmo. Muito! Muito, assim, então, assim, é uma realidade, né? A gente não, assim, essas mudanças climáticas do mundo mesmo, né? Sim. Tudo, assim, a gente vê a quantidade de enchente, as coisas que a gente está tendo, então, Sim. assim... Se isso é realmente causado pelo homem ou se são mudanças que aconteceriam pela própria evolução e tal, enfim, não vem ao caso a gente falar sobre isso aqui agora, mas o fato é que a gente vive um tempo de muita mudança climática e a exposição solar está cada vez maior e a gente tem uma educação em relação a 40 anos atrás, com certeza, né? Porque não se usava. Muito melhor. Muito melhor, Sim. muito mais consciente, mas, assim... Contra fatos não tem argumentos. Não usa protetor solar e vai na praia pra você ver como é que você fica. Né? Não tem o que negar, né? E aí, tem os pacientes que já tiveram lesões, né? Então, é importante eles manterem a proteção com chapéu. Assim, eu sou meio pisca com os pacientes. Ó, você já teve uma lesão. Às vezes o paciente fica assim, não vou nunca mais fazer nada na praia e tal. Eu falo, calma, respira aqui comigo, vamos lá. Você vai se proteger, você vai usar um protetor solar. Você não vai torrar no sol, né? Aqueles hábitos que tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no verão de... Sei lá, aquelas coisas de fita, que tem uma bronzeadora, assim, sabe? Gente, a gente morre com aquilo. Os dermatologistas ficam assim, meu Deus do céu, não faz isso, não, entendeu? É uma doideira. Então, pra gente aquilo é muito sério, não é brincadeira, entendeu? Então, aquilo ali é meio criminoso. Em relação ao protetor solar da face e do corpo, tem diferença também na hora de escolher? É uma questão de cosmética, né? Porque, assim, o rosto, ele tende a ser mais oleoso, você tende a querer ter uma cosmética melhor. Para nós mulheres que temos tendência na idade fértil, assim, né? De ter mais hiperpigmentação, melasma e tudo mais, é importante o uso de proteção solar com cor, porque, tecnicamente, você faz uma cobertura ali no teu rosto, aquela radiação ela não incide da mesma forma como se tivesse totalmente branco, entendeu? Então, é mais porque as tecnologias elas avançaram muito em relação ao uso de proteção, na proteção solar de rosto, para que os produtos se tornassem cada vez mais em uso do dia a dia, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais custoso, digamos assim. Dá para ver na farmácia. Os protetores menorzinhos, normalmente eles são para rosto, né? Sim. E aqueles grandões, assim, você vai usar para corpo e tudo mais. Então, hoje em dia você tem uns protetores em stick, sabe? Que é mais fácil para passar. Você tem muita tecnologia em relação a tudo isso. E perde, quando você mergulha no contato com a água, perde a potência? Tem que repassar. Então, vamos fazer um resumo aqui sobre prevenção. Acho que é importante deixar bem gravado aqui. Proteção física é muito importante, né? Então, roupa, chapéu, camiseta. Para mulher tem maiô, hoje em dia tem vários produtos, né? Assim, que você pode usar. Cuidado na hora da exposição, né? A hora, fala bem a hora. Então, assim, ó, sai de 10 às 16 é a pior hora para você se expor. Então, você vai se expor esse horário,
capricha nessa proteção, né? Seja ela física, seja ela repassar o protetor. Eu sugeriria nessa hora até de 2 em 2 horas, entendeu? Porque você, de 10 às 16. Porque você vai na água, volta, aquilo sai, entendeu? Então, é importante. Então, minha mãe também. Minha mãe vai de futebol de 7h30, de 7 a 8 horas. De 7 a 8h30. Tá no horário bom. A Janinha brilha, gente. Até nisso, sogrinha tá brilhando. Mas ela passa? Passa. Isso é importante. É porque, assim, não é o maior período da incidência da radiação, mas assim, é importante porque aquela radiação pega na areia e pigmenta. Tem 7 horas da manhã aqui na Barra, já tá insuportável. Pigmenta. E aí, ali, então, proteção solar, né? Repassar o protetor, barreira física. Os horários. Os horários e, assim, Oh, meu Deus, o que eu quero falar aqui? Aquelas... Guarda-sol, né? Isso é importante. Tá. Eu tô preocupado comigo. Não, e eu comigo. Calma aí, deixa eu fazer a primeira pergunta. Calma aí, cara. Vamos começar a consulta da doutora Carol aqui. A minha vida foi na praia. É verdade. A pergunta que eu quero te fazer é, passei a vida inteira na praia. E aí, agora, tem alguma coisa que eu possa prevenir? Você vai continuar usando protetor e vai ter o seu skin check lá, o seu exame de pele, pelo menos anual. Entendeu? Tem que fazer anual. E essas pacientes também que você falou que ficam bem eritematosas, que já fizeram bolhas, também tem alguma coisa que elas possam fazer? Exame também. Exame porque você não consegue fazer nada em relação a essa bolha que você já teve, a não ser saber essa informação e dizer assim, sou uma mini... Não uma bomba relógio é muito forte essa palavra, né? Porque, assim, não vou te dizer que vai ter, mas, tipo, o estudo é bem alarmante. É assim, ó, se você tiver 5 queimaduras com bolha, entre 15 a 20 anos, isso aumenta em 80% as chances de ter um melanoma. É muito! É muita coisa. Tipo assim, perdeu o Playboy. Agora é só acompanhar. Já foi. Isso aí já foi. Não tem jeito. Então, assim, eu, inclusive, pauto muito a minha prática. Eu digo que eu tenho muito trabalho para os próximos 30 anos, entendeu? Porque toda essa galera não pegou muito sol e não tinha consciência. É igual a história do celular, é igualzinho. Exato. É igualzinho, muito bom a história do celular. É a mesma coisa, total. O dano neurológico é a mesma coisa, não tem diferença. E que a gente, graças a Deus, a gente tá conseguindo enxergar aqui, mas tem muita gente que não enxergou e esse dano vai chegar lá na frente. Exatamente, é isso, é a mesma coisa, entendeu? É muito parecido, então... Então tá, agora é a prevenção. Então, uma vez por ano ali, a partir de... Eu já vou, né? Tô com 40. Pelo menos uma vez. Assim... Se você vai uma vez e o dermatologista te examina e fala assim, olha, não, você tem quase nada de pinta e tal, tudo bem, você pode dar uma espaçada? Pode. Agora, se você já teve uma lesão, assim, a gente se surpreende, entendeu? Com isso tudo. Então, acima de 40, ir ao dermatologista para fazer um check-up. E esse check-up envolve examinar a sua pele. Eu vou usar aqui até dar uma puxada de orelha. Se não te examinar tudo, você pergunta, você não vai me examinar? Porque isso é importante, sim. Entendeu? Tipo, tira a roupa mesmo. Tem que examinar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, sério, porque vi muitos pacientes com manchas, com pintos em bolso escrotal, em pênis, que é toda uma... A gente sabe, existe as doenças, né, da parte urológica, mas muita coisa é alguma coisa de pele. E aí passa ali que a gente não presta atenção pensando nessa situação de câncer de pele. Muita atenção nisso também. Tem muita ceratose seborreica, lesão venérea mesmo, tem muita coisa na região genital que por essa situação, né? Eu não quero olhar e tudo mais. Ainda enfim, mais homem. Tem que olhar. É muito importante. Às vezes você salva uma vida, entendeu? Carol, todos esses pacientes que vão no seu consultório e que você identifica uma pinta maligna, né? Ali seguindo aqueles critériozinhos do A, B, C, D. Aí você sempre biopsia? Então, aí é que tá. Hoje em dia eu trabalho numa equipe, né, Vamos primeiro também até explicar o que é biópsia, né? Às vezes o pessoal de casa. Explica pra eles também, por favor. Então, assim, hoje eu trabalho numa equipe, né? E essa equipe faz mapeamentos corporais. O que é isso? É aquela fotografia que eu falei pra vocês. Então, fotografa o paciente como um todo, ele vai estar de cueca e você vai fotografar. Depois da fotografia, você marca as pintas. E aí você examina com uma lupa essas pintas, entendeu? E daí sai um laudo disso. Aí, nesse exame, normalmente você vai ver as que estão diferentes, ou então aqui, o que eu tenho que ver em 3 meses e tudo mais. Mas assim, se tiver uma muito patinho feio, é faca, como eu falei, né? Tem que tirar. Aí lá na clínica, eu sou essa pessoa,
entendeu? Que tiro. Então, eu recebo tanto esses pacientes que já vieram mapeados, ou pacientes que vêm para mim com um check-up. Então, assim, Você faz os dois, você também faz o check-up também. Você não é só a pessoa que recebe para retirar. Não, eu faço o check-up, mas é um check-up assim, não é esse fotográfico, entendeu? Entendi. A grande maioria da população vai muito bem com esse check-up exame clínico, Sim, entendeu? sim. Quem precisa mapear mesmo é uma pessoa que já teve um melanoma, é um dálmata. Essa pessoa tem indicação estrita de mapeamento. As outras, um exame clínico bem feito, né, resolve muita coisa, entendeu? Então, beleza, vi alguma coisa. Normalmente, se for muito feia, não tem tempo de, vem depois e tudo mais. Vamos sair, vamos fazer isso aqui agora, entendeu? Muitas vezes você até pula a biópsia. Não, sempre, assim, pula a biópsia, não. Você sempre biopsiar. Agora, a biópsia aí que vem. Se é uma lesão pintada, escura, de preferência, a gente tem que tirar a lesão toda. Porque biópsia, como você perguntou, normalmente é tirar um pedacinho, né? Sim. Então, eu uso a analogia de uma maçã. Eu falo pro paciente, isso aqui é como se você tivesse uma maçã, eu vou tirar uma mordida. Pra ver se é realmente uma maçã, né? Vai que é uma pera. Enfim, eu explico pra eles dessa forma. Mas quando a lesão é melanocítica, ou seja, quando a lesão é pigmentada, de preferência, a gente tem que tirar ela inteira. Por quê? Porque imagina que eu tô aqui, né, vendo isso aqui, tô vendo aqui. Quando eu tiro essa lesão inteira e ele me diz isso aqui é um melanoma, o patologista vai ver a profundidade, entendeu? Ele vai ver o quanto isso aqui tá medindo. É, como se fosse a raiz, né? Sim. E aí essa profundidade determina o que vai vir pela frente. Porque tem um corte que a gente usa, que é 0,8. Hoje vive mudando, né? Enfim, mas é 0,8. Melanomas até 0,8, eles são considerados melanomas finos. Eles têm o melhor prognóstico. Se a raiz do melanoma mede mais que 0,8, aí você já tem que ir para estudo de linfonodo, aí vem o cirurgião oncológico na história, enfim, a coisa fica muito mais complexa, entendeu? Então, para você ter essa medida fidedigna da raiz, de preferência a gente tira ela toda. Com entendeu? margem, né? A margem para isso aqui é uma margem suficiente para tirar a lesão toda, ou seja, não é uma margem gigante não, porque se você tira uma margem gigante e vem alguma coisa, eu tenho que ampliar. Entendeu? Então, essa ampliação, que é uma segunda cirurgia, ela vem de quanto foi profundo, entendeu? Entendi. Então, a minha agenda, a minha vida hoje é muito organizada para que, se eu veja uma lesão como essa, eu tire ela no mesmo dia. Eu não deixo a paciente ir embora. Então, a minha agenda é para isso, entendeu? Porque eu sou uma skin checker, né? Tipo assim, a minha vida examinou, tirou. Examinou, tirou. Porque eu sei o quanto que na vida do paciente aquilo atrasa e a vida vai pra frente, aí você esquece, aí depois uma você bobeirinha. entendeu? Então eu não dou muito espaço pra isso não, entendeu? Tipo, é o BOP. Exatamente. Achou, tirou, entendeu? É colérica, né? Cortar tudo. E duas coisinhas, assim, quais são as principais causas até do hemangioma, aquelas bolinhas bem vermelhinhas que dão na pele? As principais causas? Basicamente, Velhice. envelhecimento. Envelhecimento. Você sabe que você tá velha quando começa a ter uns hemangiomas. Nem me fala, já começou a aparecer. Já começou a aparecer os hemangiomas, você já fala, ai meu Deus do céu, a idade chegou. Aquilo ali, a gente chama de neve rubi, né? É um vasinho novelado, benigno, a princípio. Tem pacientes que vão ter milhares, tem gente que vai ter pequenininho. Não tem necessariamente que tratar, a não ser que ele esteja sangrando, prendendo em algum lugar, entendeu? Então, assim, eu também faço muito isso. Cirurgia de pequenas bolinhas, entendeu? Coisas que são... assim, a gente chama que a gente devolve a autoestima dos pacientes de forma definitiva, porque tem umas coisas que são muito feias na pele, né? Fica feio, entendeu? Não é do mal, mas é feio, né? Sim. Então, assim... Eu brinco com os pacientes, você vem aqui igual você vai no cabeleireiro, a gente corta o cabelo, então a gente tem que cortar as coisinhas, a pessoa vai ficando igual uma árvore, né? Cheia de pintinha pra tudo quanto é canto, entendeu? Então eu faço isso muito no consultório também, mas esses vermelhinhos aí é velhice, chegando. idade, né? E quanto tempo leva pra depois de fazer essa pequena cirurgia, enfim, pra recuperar? Então, quando é uma cirurgia, já tira uma pinta, uma coisa... tranquila, né? Assim, é como se fosse uma cirurgia dentária, né? Mais ou menos assim, tipo um procedimento de dente, assim. Então, anestesia local, tirou, deu 1 ponto, 2, enfim. O paciente vai para um curativo para casa. Normalmente, eu ponho um plásticozinho para ele poder tomar banho e tudo mais. 2 orientações, ele mesmo vai trocar. E ele vai ficar trocando todos os dias até umas 2 semanas para vir retirada de ponto, entendeu? Então, assim, atenção, olha só, é um procedimento simples. Óbvio que a gente não banaliza nenhum procedimento nunca na medicina, mas é um procedimento simples que salva a vida. Isso é importante. Totalmente. Eu tenho uma história recente até que eu
fui tirar 2 lesões. Eu conheci uma pessoa lá no ambiente lá da canoa e tudo mais. Ela disse, meu marido tem lesões, ele não trata e tal. Eu falei, beleza, vai lá comigo. Aí fui, tirei as 2 lesões da perna dele e falei, queria te examinar. Eu examinei e tal. Ele, alguém me olha. Então eu falei, não, deixa eu. Eu falei, melanoma, entendeu? Nas costas. Falei, eu não gostei disso aqui, deixa eu tirar. Então... Eu tô ficando assustada, Carol. Eu estarei lá. Assim, a gente acha mesmo. Claro que o meu discurso é um discurso de quem tá acostumada. Exatamente. Né? O teu foco é total ver melanoma sempre, né, cara? Mas acontece, né? Assim, e também acontece muito de nada. De eu examinar a pessoa e dizer assim, olha, você tá livre, beleza, vem daqui a 2 anos aqui, você não precisa. E aquelas lesões, Carol, que é bem cafezinho, tipo uma lesão, não café com... tem também a lesão café com leite, que eu quero falar também. E aquela lesão mais clarinha, mas tem um halo em volta, não tem? Você tá aqui no rosto, assim, você tá falando? Geralmente é no rosto, na face, a gente chama isso de lentigo. Lentigo é uma lesão pigmentar que geralmente se dá a partir de exposição solar. Só que existe o lentigo maligno melanoma. Aí que tá. Então, pele é muito visual. É quase assim, você olhar um quadro e... Sabe, você vai no museu, aí você olha um quadro, aí sei lá. Imagina você lá no Louvre, olhando ali, é igual o exatamente. Louvre. Imagina você olhando no Louvre lá, morou lá. Na França. Você não imagina. Porque pele é muito isso, assim. Sim. Você tem que ter uma visão... Coincidentemente, meu marido tá jogando beach tênis, ele apareceu com uma lesão no pé por causa do tênis, né? Aí eu olhei pra ele e falei, não, isso aqui é uma tinha negra. Ele vai deixar eu falar, então não tem problema. Falei, isso é de uma tinha negra. Ele falou, meu Deus, como você sabe? Eu falei, cara, eu fiz dermatologia, decidi que eu ia fazer dermatologia quando eu tinha na faculdade, no 3º ano. Não tinha internet, né? Então a minha diversão era olhar Atlas. Eu passava a tarde inteira. Essa é a famosa da areia. Né? Então, assim, eu falei, dermatologia é totalmente visual, entendeu? Se você viu muito, é igual um jogo de memória. Então... É meio artístico, assim, mas é um olho muito clínico. Se você tiver um olho, você consegue ver... Eu faço diagnóstico de paciente pegando eles lá fora, você acredita? Às vezes eu vou lá fora pegar o paciente, eu já sei o que é. Porque é muito visual. Não, isso é muito legal. Você está falando da prática clínica, que isso não vai mudar nunca na medicina. Exatamente. Isso foi do fundão, nem pode mudar, né? Eu estudei no Pará, né? Eu estudei na universidade... Não, mas a dermatologia... Não, eu fiz... Não, ela fez servidores. Eu fiz servidores. Eu fiz servidores. Você viu de tudo lá. No fundão eu já fui só professora, já fui mais pra frente. Mas assim... Que também é um mundo. E você vê... Assim, a dermatologia, ela é um compêndio. Você tem que ver, né? Você tem que ter visto muito. Então... Importância de uma residência boa, olhar tudo... Às vezes Quem as pessoas... mais viu, você não... E como é fotográfico, meio que você não esquece, entendeu? Porque são coisas muito específicas. Olha a prática clínica, isso é absurdo. Total, não vai ter lugar nenhum. É porque às vezes as pessoas saem em qualquer área, saem já focadas. Eu quero me especializar naquilo, mas não quer andar por isso tudo. Exatamente. É o que mais a gente vê hoje também, né? Especialista em robótica de próstata. Cara, mas o cara não quer fazer o básico ali. Você vai chegar... Hanseníase, né? Que é uma doença super dermatológica. Nossa, você falou isso agora, eu queria até falar. Olha, eu queria bem falar sobre isso. Tá tendo um boom de hanseníase novamente, o Brasil? Não, o Brasil é o 2º país do mundo que tem mais hanseníase, só perde pra Índia. Caraca, mas assim, tá divulgando mais agora? Não, gente, para nós dermatologistas isso é normal. Porque assim, pra você é normal, mas eu peguei recentemente 2 pacientes com hanseníase no meu consultório. Pra gente é muito comum. Aí eu fiquei assustada, porque pra mim isso é zero comum, hanseníase. Não, né? Pra gente porque tem associação com os filmes, né? Porque tem esse estigma do leproso, né? Que é horrível e tal, enfim. Mas a hanseníase é uma doença... É uma doença negligenciada, né? Porque, infelizmente... Nem sempre é só de população menos favorecida, Sim, tá? Não tem nada porque minhas pacientes uma delas, inclusive, nem era. E eu comecei a desconfiar, inclusive, por causa de lesão nervosa mesmo, assim, sabe? É que hanseníase... E que nada mudava, e sempre aquele incômodozinho ali no maléolo lateral, com lesão nervosa ali. Eu falei, caraca, não é possível. Aí eu diagnostiquei. É que hanseníase é uma doença... Assim, eu vou falar uma coisa que é ruim falar, mas é verdade. Ela é muito bonita, no sentido do que tem de estudo sobre ela, porque ela é uma doença imunológica junto com a bactéria, né? Sim. Então, hanseníase não tem quem quer, tem quem pode. Você tem que ter uma deficiência imunológica para você ter. Lá no Pará tem muito, né? Então, assim, a gente estuda muito isso, e aqui no Rio também, na Fiocruz, eu rodei na Fiocruz um tempo, né? Então, assim... E como eu falo, né? Na minha época não tinha celular, então eu estudava muito, Carol, entendeu? Eu sou mega nerd, entendeu? Então, assim, hanseníase é uma doença muito...
assim, se você já estudou, você consegue olhar e saber o polo que a pessoa tem, enfim, é lindo. Para quem sabe a ciência por trás, né? E aí eu tava lá na França, com os residentes e tal, e aí eles falam assim, não, porque internou uma paciente com hanseníase e tal, mas não tem hanseníase aqui na França. Aí eu... Mas eu tô aonde? Mas eu tô aqui. Aí, muito engraçado, o residente foi se vestir, ele parecia um astronauta, assim, pra entrar, sabe? Porque a pessoa tem o medo do desconhecido, né? Sim. Então, na verdade, a transmissão da hanseníase é respiratória, Exatamente. né? Pô. E aí, ele se vestiu assim, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Calma. Aí ele, não, porque existe pas en France, tipo, não existe na França. Aí eu falei, amigo... Nós estamos aonde? Eu tô na França, então existe. Não, porque na França tem os territórios, né, de ilhas e tudo mais. Não, porque veio da ilha. Eu falei, mas tá aqui, né? Ou seja, pode transmitir aqui, qualquer pessoa pode pegar, entendeu? Então não existe muito isso, né? Com a globalização isso acabou. É claro que existem medidas de saúde pública, mas aqui no Brasil tem hanseníase pra caramba. Tem Vou muito. te falar que eu fiquei bem assustada, tá? Porque não era minha prática clínica, até mesmo porque foi o que eu te falei, né? Eu sou anestesiologista, né? De base. De um tempo pra cá que eu tô com a minha vida mais voltada pro consultório. Hanseníase, assim, aprendia na faculdade, via uma vez ou outra na faculdade, mas era algo assim muito raro. Nada, zero, gente. Quando eu dei esse diagnóstico de 2 pacientes no meu consultório, eu falei, gente, não é possível. Inclusive, hansenologia é uma das únicas áreas, subespecialidades da dermatologia que são reconhecidas, tem um título de especialista em hansenologia. Agora, sim, é um pessoal que fica muito dentro dos serviços públicos, porque você subentende isso, mas vez ou outra a gente pega um casinho de consultório, entendeu? Agora, o pessoal acho que até que ficou ali assustadinho aqui que tá em casa, assim, Carol, fala um pouquinho o que seriam alguns principais sintomas da hanseníase, para chamar a atenção também para eles procurarem um médico também. É que hanseníase é uma doença espectral, né? Como se fosse um arco-íris, assim. Ela pode ter várias cores, entendeu? Pode ter vários tons, né? Então, o tom mais comum, vamos lá, é uma mancha branca, que não descama, que não muda nada, mas ela tá ali há muito tempo e você acha que é pano branco, não trata, você acha que ela tá sempre ali, e aí você pode começar a fazer um teste de sensibilidade e aquilo ali começar a ter umas plaquinhas vermelhas ao redor, e aí começar a não sentir o local. Então, a mais comum é essa forma indeterminada, que é essa placa branca que você pode não sentir, né? Depois você evolui para umas outras coisas, tipo lesões da orelha, né? A gente chama de infiltração. Infiltração na pele é quando vem um monte de célula e deixa inchado. Você não vê exatamente a lesão, mas você tem um inchaço, assim, bilateral nas orelhas e tudo mais. Além disso, você vai ter um dano nervoso, né? Como você falou da tua paciente, né? Foi quando eu desconfiei de hanseníase na minha paciente. Existe uma forma de hanseníase que a gente chama de neural pura, que é assim, não tem lesão na pele, só Ela tem... não tinha lesão, ela só Isso. tinha aquele incômodo o tempo inteiro. Eu já tinha feito de tudo e aquele incômodo não passava. Esses pacientes de forma neural pura, eles são pacientes, assim, bem bacilíferos. Ou seja, eles têm bastante carga de bactéria dentro deles, entendeu? Mas assim... É que assim, só enxerga quem tem olhos pra ver, né? Assim, ver que você tem que... ciência, isso é. Gente, igual Covid. Eu não fiquei ali na frente, na porta da frente, nunca peguei. Não peguei também, não. Não levei pra casa, não trouxe pra cá, povo. Fala. E aí vem o olho clínico, né? De você fazer a suspeição, fazer a biópsia. Tem a baciloscopia, que é um exame que quase não tá mais em uso e tal, mas que... Eu como residente, eu era meio assim... doutora Pardal, assim, gostava de fazer essas coisas, entendeu? Porque eu sou super, assim, no livro dizer, não, eu quero fazer. Eu quero saber como é, né? Sim. Enfim, então, assim, hanseníase faz parte do dia a dia da dermatologia. Igual sífilis. Sífilis tem... Você é urologista, você sabe. Tem bastante, né? Sim. Não, mas tudo bem, mas é uma DST, né? Meio que a gente tá agora, cara, hanseníase, eu vou te falar Não, que mas assim, me assustou, sabia? Ainda mais eu ter pego 2 no mesmo consultório e através dessa segunda, que aí a segunda foi online, a primeira foi presencial. E a segunda falar que tava tipo um boom na cidade dela, assim, sabe? Então, isso aí é complicado Tem que tomar cuidado. fazer essa associação, porque hanseníase é uma doença de evolução muito longa. Crônica. Então, tipo, 20 anos de evolução para você ter um quadro... Tipo, E assim, os super pacientes exacerbado. bacilíferos, que são esses pacientes que transmitem, né? O paciente transmite. Esse paciente tem infiltração, que o rosto fica infiltrado, que é aquele famoso leproso que tinha no passado e tudo mais. Eles transmitem normalmente dentro da própria casa, entendeu? Porque a transmissão é respiratória. Então, para isso acontecer, eles têm que ter contato entre eles. Você tem que ter bolhas, né? Ali. Então, você tem em alguns lugares do Brasil isso, entendeu? Mas não é assim...
uma epidemia, você não faz uma epidemia de hanseníase. Por quê? Porque você tem uma resposta imunológica que depende do indivíduo. É isso que eu ia falar. E a maioria de nós tem. Sim, Senão, a gente já tá todo mundo com hanseníase. Não é exatamente assim, entendeu? Então, é uma doença que não tem esse mesmo caráter de um Covid, por exemplo. Por mais que a Por transmissão... mais que o Covid também pode ter sido um grande gatilho também para todas essas doenças imunológicas que estavam ali também quietinhas e ajustadinhas, é um boom de novo, né? Porque com isso aconteceu certeza. em várias doenças, a hanseníase também provavelmente Com foi uma certeza. Nem sei se tem artigo falando sobre isso, mas pode ser que sim, pode ser que sim. delas. É porque o boom de Hashimoto, por exemplo, que eu pego no meu consultório pós-Covid, Certamente, com certeza. é isso, né? É igual nível aquelas imunológico, chikungunhas, né? lembra que teve um monte de artralgia depois, e o pessoal ficou super mal e tal, enfim. Agora eu tô muito curioso. Por que você foi pra esse caminho? Agora eu quero falar um pouco... Agora a gente vai falar da eu quero cirurgia, falar- parte que eu sou top raiz. do Calma local. aí. Eu quero saber o porquê que você foi. Porque a dermatologia hoje, a maioria vai pra estética. Você é faca na caveira. Por que você Por que decidiu eu sou estranho trabalhar no ninho, né? com cirurgia dermatológica? Agora sim, Carol, uma eu quero saber explicação. tudo sobre Sensacional, muito a legal. Tem principal uma técnica, explicação. inclusive. É assim, na minha família, meu avô e meu pai eram obstetras. E meu avô morreu, eu tinha 9 anos, então eu não convivi com ele. Mas o meu pai, sim. E eu comecei a trabalhar com meu pai com 18 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu fazia parto, ajudava meu pai nas cesáreas. Eu sempre fechei as peles das cesáreas do meu pai e tal. Então eu era assistente do meu pai. Exatamente, intradérmico. Eu sou super chata com essas coisas. Sou muito cri-cri, tenho toque e tal, enfim. Mas aí, quando eu fiz 4 anos de faculdade, lá pelo 3º ano da minha faculdade, eu comecei a perceber que a obstetrícia não ia ser compatível com a minha vida familiar. De mãe, que eu queria ter uma família e tudo mais. Aí a minha santa mãe disse pra mim, não, você tá indo muito infeliz pra isso aqui não dá. Eu me lembro hoje, até quando ela disse pra mim, assim, não, isso aqui não vai combinar com você não tá bem. Sabe? E eu achei que ela fez um favorzaço pra mim, assim, e eu ouvi, entendeu? Daí eu falei assim, nossa, eu acho que ela tem razão. Acho que isso aqui vai ficar difícil pra mim mesmo, com o que eu quero pro meu futuro, entendeu? Daí eu abri essa temporada de procurar uma especialidade. E meu pai era um médico, assim, tem uma família, né? Então todo mundo lá no Pará meio que conhece, meu avô, meu pai, enfim, então... Aí começou um caos na minha casa, né? Porque meu pai ficou pé da vida que eu falei que eu não ia fazer obstetrícia. Ele ficou muito chateado, você nem imagina, entendeu? Aí eu sou nerd, né? E fui começar a procurar a faculdade, o que eu ia fazer. Aí fui para otorrino, aí tinha muito catarro. Aí fui oftalmo, achei assim um buraquinho muito pequeno, sabe? Assim, não tinha aquela coisa do sangue. Porque eu fazia parto, entendeu? Tipo, sabe? Assim, tinha uma coisa muito, né? Aí cheguei na dermato lá na faculdade. E na minha faculdade, no Pará, a dermato é muito forte. O professor Zulay, daqui do Rio, Sim, ele sim. era paraense. Então, Zulay. então a dermatologia na minha faculdade eram 6 meses. Que é muito raro. Nas faculdades, geralmente, assim, eu dei aula na FRJ, eram 6 aulas que eles tinham. Eu tive 6 meses de A dermatologia. dermatologia é uma passando na faculdade, Isso. total. Mas na minha, não. Eu passei na Zulay aqui. Então, na minha, não. E aí, eu tive contato com as professoras lá e me apaixonei, assim. Falei, nossa, esse pessoal gosta de estudar, eu também e tal. Enfim, e aí, como eu tinha vindo da obstetrícia, as minhas professoras começaram a me dar as biópsias para eu fazer, entendeu? E aí eu comecei a fazer as coisas ali. Aí uma professora minha disse, olha, você leva jeito. Eu fui num congresso e eu vi uma coisa nova, se chama cirurgia micrográfica, e aí eu acho que você devia fazer isso, entendeu? Aí nessa época teve um congresso brasileiro de dermatologia lá no Rio, lá em Belém, em 2007. E aí eu fui fazer uma ciceroneada nas pessoas, assim, porque eu falava inglês, eu tinha uma bolsa do CNPq de estudo, foi até meu TCC, enfim, eu era bolsista da dermatologia. Aí a minha professora falou assim, você quer cuidar dos palestrantes e tal? Eu falei, quero, beleza e tal, vamos lá. Aí eu tinha um golzinho vermelho, levei os palestrantes para tomar sorvete, sabe, assim, ver o peso e tal. E fiquei com contato daquelas pessoas, entendeu? E aí eu, enfim, decidi que eu ia fazer dermatologia, meu pai ficou pé da vida. Mas aí a cirurgia dermatológica me lembra um pouco a obstetrícia, entendeu? Quando eu tiro um lipominho, assim, tipo um bebezinho, assim, sabe? Nossa, pra mim é aquele parto. Você lembra do seu pai, um microparto, entendeu? Então, pra mim, tem uma origem muito familiar, assim. Tem o fato de eu ter minhas raízes, assim, ainda, sabe? Fazendo um pouco das minhas raízes. E eu não me sentia assim quando eu fazia estética. E eu gostava, e eu era boa disso, tá? Eu era aquela paciente, aquela médica que mandava os pacientes embora.
Tipo, não, você tá exagerada, vai pra casa. Tipo, não vou fazer isso em você não tá precisando. Então, eu tinha um público legal, assim, uma galera que não era muito exagerada, que gostava de fazer as coisas e tudo mais. Mas, assim, como a gente mora num grande centro, eu fiz um estágio com essa professora dos Estados Unidos depois, morei um tempo lá em Boston e tal, e ela é cirurgia micrográfica, e eu me decidi meio que fazer isso. E aí eu me espelho nela, assim, é uma pessoa que eu queria ter uma vida parecida, entendeu? E tenho hoje em dia, tenho bastante, assim, tipo, ela é essa... eu faço igualzinho a ela, na verdade, a gente trabalha muito focado para isso aí, sabe? Então, eu me espelhei nessa parte da minha história e tem muito a ver com a minha família, assim, sabe? Com eu ainda honrar um pouquinho eles, mas dentro de uma coisa que cabe na minha vida, porque eu adoraria. Eu falo que se os bebês nascessem de 8 às 5, eu ia ser obstetra. É verdade. Só que eles não nascem, né? Então, pra mim, eu realmente fiz essa escolha. No dia que meu filho nasceu, eu tive parto normal. Quando ele nasceu, assim... Não, mentira, quando eu tive analgesia. Quando deram analgesia, que eu dei uma respirada, assim, eu falei, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu dava um abraço em todas aquelas mulheres, isso aqui dói muito e tal, porque, sabe, eu fiz muitos partos, fiquei muito tempo com eles ali, com o meu pai e a equipe na obstetrícia e tal, e eu gostava, mas foi uma questão realmente de família mesmo, eu olhei muito pra frente e vi que aquilo ia ser mais difícil pra mim, entendeu? Então, eu não me arrependo dessa minha escolha. Aí depois eu fui fazer outra escolha, que é uma escolha mais diferente na dermatologia, assim, mas me deixa muito feliz, eu gosto disso, entendeu? Então... Legal, a dermatologia legal. já veio muito também você pensar em uma vocação de mãe, esposa. Totalmente. E eu não me arrependo, assim, eu acho que esse tema, assim... Eu fui professora da FRJ, né, há um tempo. E agora eu tô meio afastada de ensino direto, assim, por estar cuidando da minha prole, digamos assim. Mas eu acho que esse é um assunto muito importante para a gente conversar, assim, Total, entre mulheres, entendeu? Eu falo muito para os alunos, para as mulheres eu falo, cuidado com o que você vai escolher. Tem especialidades que, assim, até dentro da especialidade você consegue sair um pouco, mas tem uns ritmos que você não São vai... incompatíveis. Incompatível, não dá. E isso não tem nada a ver com... você ser boa ou ruim, não tem. Não, zero. É que assim, eu falo para os meus pacientes, eu falo assim, o meu plantão é outro hoje em dia, entendeu? Então assim, eu precisei fazer uma escolha da qual eu não me arrependo. E olha que eu vou para o centro cirúrgico, opero. O meu marido que fala assim, lá vem ela com bisturi. Eu não trouxe hoje, mas eu tenho um cordãozinho que é uma lâmina de bisturi, eu ando com ele. Eu adoro, mas assim... calma, entendeu? Tipo assim, eu não posso passar... Meu marido passa 12 horas operando. Não tem como, entendeu? Ele é o quê? Qual Eu é neurocirurgião. Neuro? É. Eu sabia que eu já quis ser neurocirurgião, imagina. Hoje ele voltou a esse tempo que a gente morou na França. Ele Quem fez... é seu marido? Se chama José Alberto Almeida. Depois eu vou apresentar ele para vocês. A gente fez esse tempo na França e ele fez endovascular, né? Então ele faz os aneurismas, as malformações, tudo mais, todas por via endovascular. E eles fazem uma coisa muito legal hoje em dia, que foi o que a gente ficou muito tempo. Esse ano na França foi muito disso. Eles fazem uma trombectomia mecânica, né? Então o paciente tem um derrame, um AVC, e aí eles têm um tempo para chegar no hospital. Ele vai lá, entra como um cateterismo, né? E eles puxam o trombo. O paciente volta a andar na mesma... É impressionante, assim. É muito legal. Então, assim, esses procedimentos que ele faz ainda são mais rápidos. Podem ser mais rápidos, mas... agora, no dia que o Flamengo ganhou, ele foi chamado no meio do gol, assim, entendeu? Isso, não, isso aí Isso é um absurdo. Que tortura. Que tortura. Faz parte, né, gente? Assim, eu digo pra ele, cada um faz o seu X. Foi algum vascaíno verdade. que fez isso. Eu digo, olha, o X é seu, quem escolhe é você. Então, eu acho que essa conversa, assim, pra meninas, entendeu? Eu acho que você não pode esquecer isso, entendeu? Porque você fala muito sobre essa coisa do querer engravidar, né? Cara, esse momento chega, entendeu? E se você estiver maluca no plantão, é mais complicado, entendeu? Acho que vale depois a gente até fazer uma live sobre isso, sabia? Eu super Sabe topo. por quê? Muitas mulheres, inclusive médicas, né? Até outro dia, uma vez, fazendo um podcast com a própria Tuane. Todas as mulheres médicas que mudam ou então vão para um outro lado mais tranquilo, tem sempre o casamento e a maternidade envolvida. E muitas médicas me perguntam muito, sabe? Me procuram muito no direct perguntando como que foi essa transição da anestesia. Porque, de fato, é aquilo que você falou. Não necessariamente você larga ou deixa uma especialidade porque você não deu certo, muito pelo contrário. Eu estava no auge da minha carreira como anestesista
Eu sou a principal anestesista do Diogo, que tem um volume enorme de urologia. Trabalhava na maior empresa de endoscopia do Rio. Passava em todos os melhores hospitais. Ou seja, eu tinha uma carreira assim, puf, né? E anestesista ganha-se muito bem também. Então, a parte financeira também era excelente. Eu cheguei em casa pro Diogo e falei, não quero mais. Porque, assim, eu não consigo ver meus filhos, eu não tenho tempo para casa, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, é lógico que não é fácil, né? Então, você tem aquela transição, mas é mais fácil, sim. E se eu tivesse voltado um tempo atrás, eu jamais escolheria uma especialidade que me tirasse tanto de casa como a anestesia. Mas dá tempo mesmo que você tenha escolhido, como eu fiz. E eu tenho muita mãe, muita médica, principalmente depois que vira mãe, que fica lá, meu Deus do céu, eu não aguento mais dar plantão, eu não aguento mais fazer isso. Como é que você fez? Então, a gente tem um papel muito importante, porque nós fizemos isso, né? Você já teve a tua escolha ali desde o início, mas eu fiz uma transição de mostrar. E a gente também, né? A gente é de uma medicina mais antiga, né? Eu tenho 18 anos de formada, né? Então, a gente tem ali um respaldo ali de chegar e falar assim, para as mulheres novas, vamos repensar no que você quer, porque a gente escolhe a nossa especialidade muito cedo na faculdade. E para as que escolheram e não estão tão satisfeitas, tem um caminho que você assim, possa fazer. Eu larguei tudo para ir atrás do meu marido na França, porque foi durante a pandemia, né? Então... Ele foi fazer o quê lá na França? Ele ia fazer um fellow, a gente já sabia disso há muito tempo. Só que como eu não sou do Rio, eu tava fazendo a minha carreira aqui, entendeu? Entendi. E então... no meio da pandemia você foi pra França? Foi porque foi do dia pra noite, ele tinha que ir. Eu ia fazer o quê? Eu ia deixar ele lá e eu aqui? Eu falei, cara... Eu vou com você, entendeu? Tipo, eu vou fazer o quê? Você optou pelo seu entendeu? Minha família. Obviamente, Total. Então eu fui amarradora. Eu falei, olha, liguei pra todo mundo. Falei assim, é o seguinte, eu tô indo embora e tal. Mas pra onde? Eu falei, eu vou com ele. Eu não sabia nem onde eu ia morar, entendeu? E fui, assim, larguei tudo. Vendemos em 10 dias. Vendemos os carros, botamos um apartamento num locker. Falei, vamos lá, entendeu? Tô indo com você. Ele falou, como assim? Eu falei, não sei. Eu só sei que uma situação dessa... Né, é um cisne negro, né? Uma situação dessa, você tem que tomar uma decisão, entendeu? E a minha foi da família. Com certeza. Então, eu fui embora. Fiquei sem fazer nada. Sabe o que? Eu acordava e cozinhava. Eu ia pro supermercado, eu estudava francês na gôndola. Eu lia todos os rótulos, entendeu? E ele ficava louco me ligando. Eu falava assim, cara, fica tranquilo, tá tudo bem. E aí foi nessa época que a internet surgiu na minha vida. Porque foi do ócio... que eu falei assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Que isso aqui vai fazer alguma coisa, entendeu? Eu não vou ficar aqui vendo a vida dos outros. Eu vou fazer um limão aqui, eu vou fazer uma limonada aqui nesse limão, entendeu? Então, certamente você é colérica. Então, eu não falei... Não dúvida dele. Não. Eu falei, olha, eu vou fazer alguma coisa aqui, entendeu? Então, comecei a fazer live, estudar e tal. E eu falei, alguma coisa vai aparecer disso aqui, entendeu? Aí surgiu o trabalho no hospital... E eu não falava francês, mas eu falei, cara, eu vou dar um jeito. Mas falava inglês, né? Eu falava inglês, mas eu aprendi francês assim, ó. Porque eu tenho uma memória auditiva, eu tenho uma educação auditiva, assim. Pra mim isso é muito, muito forte. E eu tinha um mantra que eu dizia, la peau é la même, entendeu? A pele é a mesma. Tipo, não é possível que eu não saiba resolver isso aqui, entendeu? A pele eu sei. Agora, falar com vocês eu vou aprender. Mas, assim, eu não me arrependo disso. Eu decidi engravidar lá na França. Engravidei lá. O seu filho nasceu lá? Não, ele é fait en France. Ele é feito na França. Mas ele nasceu nasceu no Brasil. Mas, assim, Então, isso que eu ia te falar, tipo, mesmo eu tendo escolhido uma especialidade feminina, vamos chamar assim, né? Eu ainda tenho um pezinho no masculino, porque os cirurgiões dermatológicos são todos meninos, entendeu? Então, eu ainda tenho essa coisa um pouco da minha família, do meu pai e do meu avô, assim, né? Que é uma coisa do bisturi, corta e tal. Eu sou essa pessoa, mas dentro da dermato isso é ok. Mas eu, quando fui ter filho, eu me reinventei completamente, do tipo, eu não trabalho só presencial, eu atendo telemedicina, eu tenho a minha empresa de educação, eu tenho o meu tempo em casa, porque eu não vou deixar meu filho assim, não, isso é muito importante para mim, entendeu? Isso é quase, sabe, é um mantra na minha vida, eu tenho que olhar a educação dos meus filhos, então, eu acho que a gente não pode esquecer disso, entendeu? E assim, quem já é médica, tem uma especialidade, às vezes a gente não tem uma visão tridimensional sobre as oportunidades, que tem tanta oportunidade. O mundo, com a internet, então, com digital, assim, então, cara. Trabalhar dentro de empresa, ser consultora e até... como é que é aquele negócio de conta que você faz? Sei lá, cara, tem tanta coisa que você pode fazer de administrativo, sabe? E que vai te dar uma diminuída de carga
porque você tem que fazer outras coisas, a verdade é que a gente tem um outro trabalho, Sim. né? Então, não dá pra esquecer esse pedacinho aí da vida, entendeu? Com certeza. Existe um papel que a gente fale com essas moças, entendeu? Porque certeza. não dá pra esquecer Não isso. dá, Carol. Não tem como. E olha que eu era super... Não, já cheguei a ser, não vou ter filhos e tal, vamos fazer doutorado e tal. E aí... Bom, Deus sabe o que faz na vida da gente. E me fala um pouquinho aqui sobre o que é a cirurgia, né, micrográfica de Mohs. Mohs Você é uma especialista nisso, né? Então. Tem muitos aqui no Rio, no Brasil, ou não? Ou são poucas pessoas que fazem? Hoje aqui no Rio, acho que a gente deve ter uns 15 profissionais. Caramba, não é muita pouco? gente. É muito Não pouco. somos muitos. No Brasil, a gente deve ter uns hoje 200. Eu já sou há um tempinho, né? Porque eu meio que fui correr maratona, né? Então, eu já sabia que eu queria fazer isso, porque a minha professora tinha me dito lá na faculdade, atrás. Aham. Então, eu fui diretão, pá! Assim, sabe? Tipo, da faculdade eu passei para dermato, depois eu fiz cirurgia dermatológica, depois eu fiz cirurgia micrográfica, mestrado. Com 30 eu já tinha terminado, entendeu? Caramba, Carol. Mas porque eu sou nerd, né? Não faz muito... Não foi muito saudável. Não é que não foi saudável, mas tipo, foi maratona, entendeu? Aham. Mas eu sempre quis, porque tinha muito a ver com essa história da minha família, de eu honrar um pouco o que tinha minha história e tal, enfim. Bom, a cirurgia micrográfica, ela é uma técnica de cirurgia onde a pessoa que tira, normalmente ela também prepara a lâmina, normalmente ela também examina a lâmina. Por quê? Porque nesse intervalo dessas três coisas, como é muito minucioso, você pode acabar se perdendo, não fazendo um exame tão minucioso, e isso faz com que esses tumores, que às vezes são como uma joaninha, entendeu? Aham. Se percam. E aí você tem índice de recidiva muito maior. O tumor, ele não é igual à neurologia, que ele é muito macro, né? Que você tá vendo uma coisona ali no cérebro, que você tá vendo aquele negócio. Não, ele é pequenininho. Envolve desde você ser a pessoa que vai olhar na lupa e vai marcar o tumor, até você ser... Então, assim... patologista junto. Assim, eu tenho essa formação, né? Eu vejo na lâmina também. Então, você cobre do A a Z, né? O tratamento daquele tumor. E aí, depois vem a parte final, que é a reconstrução. Então... eu também reconstruo. Então, eu fiz esses 2 anos depois da dermatologia de fazer essas reconstruções relativamente grandes. Então, claro que coisas muito maiores, sei lá, tirar um nariz inteiro, Deus o livre, que eu não desejo pra ninguém. Aí a gente tem que entrar com cabeça e pescoço junto, às vezes você tem um tratamento multidisciplinar com oftalmo, enfim. Mas a grande maioria dos tumores que não é tão grande assim, você trata esse tumor de A a Z com uma técnica que é mais minuciosa, uma técnica que é onde você tira um pedaço menor de pele, então você é mais fidedigno ali no cuidado. Agora, você tem que ser tipo um artesão, né? Do tipo, você não pode ter pressa, você não pode achar... Você vai para o hospital, você não sabe a hora que você vai sair, entendeu? Então, tem que ter uns pré-requisitos mínimos. O mínimo que você tem que ter é paciência para poder fazer isso. Porque se você não for paciente, você não vai conseguir, entendeu? Porque ali realmente é um monte de minúcias que você tem que fazer. E aí ela está muito indicada para tumores na face, onde você não tem tanta pele para tirar. Ou tumores recidivados, ou seja, você já operou uma vez, está voltando aquilo, então isso se mostra que você tem que ser um pouquinho mais minucioso. Eu opero muito lábio, né, nariz, orelhas, áreas onde se você tira, faz muita diferença, um pedaço. Sim, sim. Então, a cirurgia micrográfica ela tem 3 objetivos principais. O primeiro é cura, o segundo é manutenção funcional, né, ou seja, o nariz tem que respirar, a boca tem que, né, fazer a sucção e tudo mais. E o último objetivo é o estético, né, então assim... Claro que eu quero que fique bonito, mas não adianta deixar bonito se não estiver curado. Sim. Então, a gente tem um objetivo muito oncológico ali. E aí, eu me dedico a isso aí, desde que eu já terminei direto, já tinha feito isso, entendeu? Então, é relativamente novo aqui no Brasil, acho que anos 80 começou, né? Então, o meu professor foi um dos primeiros aqui no Brasil que veio, que trouxe a técnica, e treinei lá em São Paulo. E depois, lá, quando eu entrei na UFRJ, eu abri o ambulatório. E aí foi uma super responsabilidade, assim, porque eu era super nova e era meu, entendeu? Então, eu que corava, eu que fazia tudo, foi um negócio, assim, eu não estava preparada, assim, como, assim, até sobre maturidade mesmo, para ter aquele negócio tão grande, sabe? Eu era de fora, então, aí fiquei por um tempo, aí quando eu fui para ir para a França, eu já tinha acabado meu concurso. Então, eu joguei no tabuleiro e falei, bom, não vale a pena para mim, eu tenho a minha família. Aí fui embora. Então, depois eu ainda voltei, ainda fiquei um tempinho, mas não consegui conciliar com a minha vida de maternidade, assim. Pelo menos por enquanto, entendeu? Talvez eu tenha esse plano, assim, de voltar a atender. Até falei com você já sobre isso, né? Sim. Mas, assim,
tem algumas coisas que acontecer para isso andar, entendeu? E qual é a diferença dela para outro tipo de cirurgia, assim? O que é indicado em todas? Como é que você indica? Não, assim, basicamente é o como é feito, né? É muito mais minucioso, é realmente muito detalhista. Então, você pode fazer essa mesma técnica via congelação tradicional. A diferença da congelação tradicional é que nem sempre você olha 100% da margem. Assim, então, a técnica, assim, você tem que olhar 100% da margem lateral e profunda. Na cirurgia micrográfica, esse é o grande objetivo. Na técnica de congelação tradicional, você pega uma coisa mais amostral ali, né? E na de tirar no consultório, não. Você tira e manda para exame depois, entendeu? Muitos casos você consegue resolver de forma tradicional. Tem estatística para isso. Então, se você der uma margem de 4 milímetros num carcinoma basocelular fora do rosto, você vai resolver 85% dos casos. Então, isso é uma estatística muito boa, entendeu? Agora, se um tumor é mal delimitado, ele está numa área muito nobre, ele já foi operado uma vez, então eu canso. Semana passada, a última paciente que eu operei na sexta-feira agora, ela já tinha queimado 2 vezes a lesão. Então, chega muito paciente para mim desse estilo. Foi em dermatologista, queima aqui, já queimou 2 vezes, o negócio fica voltando. Aí a pessoa lê, aí ela fala assim, não, eu tenho indicação. É porque é como se fosse o tumor é tipo um iceberg, entendeu? Você vê ali aquilo, você não está vendo a profundidade. Então, para esses casos que já foram múltiplos tratamentos, principalmente esses tratamentos que são menos fidedignos, assim, né? Queimar e tudo mais. Então, existe uma máxima entre nós que é assim, a primeira chance é a melhor chance. Sim. Então, eu falo isso no Destrave, que é o meu curso de cirurgia dermatológica. A gente já tive mais de 800 alunos de 3 anos para cá. E, assim, eu digo sempre que o objetivo ali é levar o padrão das condutas de oncologia, entendeu? Por mais que você não vá operar. Você não é obrigado a operar, você não é obrigado a saber tudo. Mas você vai encaminhar o paciente direitinho, você vai biopsiar o paciente direitinho, você vai saber o que você tem que fazer, mesmo que não vai ser que você vai resolver, entendeu? Então, isso aí, eu sei que é meio utópico, né? Mas, assim, a gente tem que ter propósito na vida, entendeu? Então, o meu é realmente esse, sabe? Assim, se alguém passar por mim e conseguir enxergar aquilo como uma forma, como eu enxergo, do tipo, aquilo ali é sério, entendeu? Como é que eu vou lidar com aquele paciente mesmo que eu não vá fazer? Como é que eu vou fazer uma biópsia bonitinha para o outro colega que vai receber aquilo ali, sabe? Bem diagnosticado, sei lá, às vezes você vai pedir um risco cirúrgico do paciente, adiantar a vida dele um pouquinho, entendeu? O curso chama de Destrave, é meio que para fazer andar, assim, sabe? Tipo assim, para o paciente não... Eu sou muito meio pisca com o tempo, assim, sabe? Do tipo, eu acho que o tempo escorre nas nossas mãos. A gente não pode perder muito tempo ali, sabe? Fazendo coisas que você... Às vezes você deixa de fazer coisas que... Nossa, o paciente... Lá no fundão, os pacientes às vezes moravam longe, entendeu? Aí você desmarcava a cirurgia porque não tinha, sei lá, fio. Eu dizia, não, vai no outro andar. Procura o fio. A gente vai dar um jeito, entendeu? Vamos operar. Porque, para mim, isso, assim, é muito forte na minha cabeça, assim. A gente tem que... Economia de tempo é economia de vida, né? Então... É muito importante isso. Maravilha. Fala um pouquinho do curso, então, que você tem. Fala um pouquinho pra Qual gente, o nome Carol. dele? Destrave. Então, aí eu Como que surgiu o Destrave? sei lá, nos meus tempos de França, assim, eu tive um momento... Foi lá na França, quando você estava lá, só no supermercado, aprendendo francês? Eu aprendi francês na gôndola e aí depois eu comecei a trabalhar no hospital. Aí eu já operava no Brasil, já era cirurgia micrográfica, já tinha coisa aqui no FRJ, enfim, tudo mais. Aí me chamaram pra lá. E eu virei, tipo, a brasileira maluca que apareceu lá do nada. Quem é essa mulher doida, entendeu? Aí ninguém me dava muito papo. Eu comecei a falar com as enfermeiras. Olha, eu sei operar, eu faço isso, tal, não. Mas ninguém conversava comigo, de verdade, assim, tipo, era papo zero. Até que um dia, uma residente tinha acabado de terminar, tinha acabado de virar staff, assim, ela foi fazer uma lesão no couro cabeludo e sangrou, entendeu? Só que assim, sangrou cena do Tarantino, entendeu? Tipo, sangue e tal. Cabeludo, né? Aí a enfermeira Violene disse assim, vamos chamar a Caroline, ela vai te ajudar. Deixa eu chamar ela, por favor, e tal. Aí tocou meu telefone, Carolina... Eis que eu vou pro VMD, você pode ajudar a gente? Aí eu, desci. Cheguei lá, era uma cena, assim. Eu disse, o que aconteceu aqui? Aí o sangue, porque o cabelo de sangra normalmente. É muito vascularizado, né? Enfim, os meus 2 anos de cirurgia me ajudaram muito. E eu vim da obstetrícia, né, gente? Então, eu venho do parto, né? Então, sangramento pra mim é uma coisa assim, a gente vai resolver, entendeu? De algum jeito eu vou resolver isso aqui pra você. Aí, anestesiei mais, enfim... E aí eu comecei a ver que a minha técnica, tava dando certo lá na França, né?
Aí, naquele dia, eu ganhei meu ambulatório de cirurgia, entendeu? Eu ganhei, tipo, eu operava paciente na França. Caramba, isso é super difícil, Caraca, né? então, completamente. Caraca. Porque, assim, eu tinha feito meus 2 anos de formação e tudo mais, eu gosto do que eu faço, e eu deixava os residentes operarem, que é uma coisa muito rara. Lá na França, a formação é bem diferente da nossa. Os pacientes, os médicos pegam muito pouco na mão na formação, assim, muito pouco mão na massa. Então, eu deixava eles operarem, fazer tudo lá, enfim. E aí, quando eu voltava para casa do hospital, eu fazia um diário no Instagram, entendeu? Eu chamava Na Volta para Casa. Eu contava uma história, sei lá, qualquer uma. Um francês que eu tinha falado errado, uma doença que eu tinha visto. Enfim, eu contava uma história. Eu tava treinando, entendeu? Eu não sabia o que ia acontecer. Até que apareceu uma pessoa no meu Instagram, foi minha sócia durante 3 anos, que disse pra mim, você leva jeito pra isso, vamos fazer alguma coisa e tal. Ela falou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei dar ponto. Eu sei dar ponto, eu sei fazer curativo, o que eu sei fazer, lidar com cicatriz, ferida, essas coisas assim, sabe? Eu falei, vamos fazer um curso aí, vamos ver o que acontece. E aí tem 800 alunos. Eu tô hoje, o Destrave tem uma plataforma, ele tá todo gravado, né? Tem uma comunidade dentro que você tem um dia por semana, você pode tirar dúvidas comigo, tudo mais. Porque os residentes sempre me mandavam perguntas, como eu fecho isso, como eu cicatrizo aquilo e tal, enfim. Tá com um projeto novo aí agora que vai ter um plantão de cicatrização. Eu lido muito com ferida, né? Tem muito tempo, então acabo tendo experiência com isso e tal. Cicatrização de mais diversos tipos, né, assim, e eu gosto, adoro, na verdade. Então, eu acabei pegando uma experiência nisso aí tudo, e depois eu tenho uma outra comunidade que chama Médica Pro, que fala um pouco sobre tudo isso que a gente falou ainda agora, esse ambiente feminino, mudanças, gestão, assim, eu falo muito sobre comunicação, sobre você estar em redes. Lá eu tenho várias especialidades, né, todas as especialidades, tem médica oftalmologista, otorrino, tem coloproctologista, tem tudo lá que você imaginar. A gente fala muito sobre dilemas de trabalho, você estar presente nas redes, você se comunicar melhor com os pacientes. A gente fala muito sobre valorização de trabalho. Eu trago alguns insights, às vezes, de inteligência artificial. Cada mês eu dou uma aula diferente, nem sempre sou eu, às vezes tem outras pessoas da minha equipe. E aí virou uma parte do meu trabalho, né? Hoje em dia eu me dedico bastante a isso. Tenho, assim, horários na minha vida que são dedicados à empresa, porque o negócio foi crescendo, foi tomando uma proporção ali. E eu gosto muito disso, né? Assim, eu adoro, assim, minha menina dos olhos, assim. Tem uma parte muito grande do meu sonho, assim, de dar uma inovada, assim. Eu sou canhota, entendeu? Então eu sou diferente. Eu gosto. Não, e você continua dando aula, você tem essa parte acadêmica muito forte dentro de você. E aí você consegue ficar na sua família, ali, perto do seu filho, do seu marido. Dá para estudar, entendeu? Então, assim, o plantão de cicatrização, você manda foto sua, você vem trazer sua dúvida, entendeu? E aí eu mostro, evoluo e tudo mais. É igual um plantão, mas é de ferida. Entendeu? Aí você mostra pra mim de como vai fazer. Você pode vir de novo, mostrar e tudo mais. Então, porque não tem aquela coisa da arte que a gente falou da pele, então ferida é a mesma coisa, entendeu? Então eu digo exatamente como você vai fazer, passo a passo e tudo mais. E aí eu me dedico a essa parte aí. É muito legal você falar isso, a gente bate muito nisso. A importância hoje da internet, do Instagram, para divulgar o trabalho, mas olha o caminho que você fez primeiro. Olha a formação que você teve, legal. O que você ralou. Agora sim você pode chegar lá e dar um plantão. Porque você viu muito, a sua formação. E assim, aqui no Rio, que a gente tem pessoas que fazem estética, assim, de forma excelente, maravilhosa, assim. Eu sou fã das pessoas, entendeu? Eu acho lindo. Sim. De verdade, eu falei assim, meu Deus, eu não vou chegar nesse nível aí, porque é muito bom, entendeu? Eu falei, bom, então eu vou assumir esse papel aqui, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho várias colegas que fazem estética muito bem e que, às vezes, têm lesões que precisam, assim, sabe? Você pode cuidar comigo? Você pode me ajudar e tudo mais? Eu falo... Com certeza, eu tenho esse papel mesmo, assim, e eu gosto dele, entendeu? Não me incomoda ser essa pessoa, pelo contrário, eu adoro. Eu acho que é legal as pessoas me conhecerem por isso, sabe? Assim, eu acabo indo, e às vezes a gente lê como, sei lá, só vou ganhar dinheiro se eu fizer botox. Cara, isso não existe. Esqueça isso. Não, esquece isso. Você, tudo tem propósito. Não adianta você vai fazer plástico ou botox, se você não tiver propósito, você não vai ser ninguém. Exatamente. Então, eu adoro minhas perebinhas, entendeu? Pacientes, então. Sou super feliz. Eu serei sua paciente lá das prebinhas também, tá minha vendo? filha. Porque assim, não tem como. Olha só, semana que vem estou lá. Combinado. Eu, Diogo, Luiz e Lucas. Tá bom. Nós 4. Pode arranjar vaga lá pra gente. Combinado, pode deixar. Gente. Eu queria te perguntar a última coisa. Nós conversamos, você é católica, né? Uhum. E aí nós conversamos aqui 5 minutos antes. Você falou que começou a aprofundar mais no catolicismo e você teve muita mudança em relação a esse olhar
do catolicismo em relação aos teus pacientes? Como é que foi isso? Eu sou outra pessoa, né? Tem como, Não né? tem como. Muda na vida pessoal, muda na vida profissional. Mas isso aqui é engraçado, assim, o meu filho, ele veio de um sopro divino, assim, eu realmente estava lá. Você imagina, eu morava de boa, a gente tinha bolsa, eu e meu marido, a gente morava no apartamento alugado, a nossa casa estava num locker, a gente não sabia onde a gente ia morar quando a gente voltasse e tal. E aí um dia me veio um negócio e eu falei, quero ter um filho. E aí eu falei pro meu marido, olha, eu quero ter um filho. Ele, como assim? Eu falei, cara, Deus falou comigo, eu preciso ter um filho agora. E ele disse, que isso? Eu falei assim, cara, eu preciso e tal. Aí foi muito engraçado, porque a gente tinha uma família lá no Rio, na França, que a gente convivia com eles. Eles eram franco-brasileiros. E a Kiki é a mãe dessa família. E ela é muito religiosa. Ela tem uma doença neurológica aí, que depois que ela fez o diagnóstico, ela conseguiu fazer na França, enfim... Ela é uma pessoa muito católica, muito. E eu comentei com ela isso, que eu tinha tido esse chamado, que eu tinha, assim, que tinha acontecido alguma coisa comigo, eu não sabia explicar e tal. E aí ela pegou e disse, me dá teu endereço. Aí ela me mandou a Bíblia dela, marcada no Atos dos Apóstolos. Eu tinha começado a ver The Chosen, vai. Eu tinha começado a ver lá na França. E ela me mandou a Bíblia dela marcada no Atos dos Apóstolos. Eu tenho esse papelzinho marcado até hoje, entendeu? Pelo correio lá na França. E eu nunca vou esquecer disso, porque para mim fez muita diferença. Eu sou outra pessoa com os pacientes, comigo, com a minha família, com tudo, assim. Realmente, eu acho que... Eu não consigo nem te dizer como era. Eu sou tão feliz por isso, de verdade, assim. Sou tão grata pelo Espírito Santo na minha vida, pelas graças, assim, eu sou outra médica, eu realmente, eu não fico assim, às vezes, na internet pregando tanto, porque eu digo assim, ai meu Deus, será que eu tô sendo chata? Mas eu digo assim, não, Jesus diz que a gente tem que falar sobre ele, né? Então, eu realmente sou muito feliz, assim, meu filho nasceu e a gente vai na missa todo domingo, ele é pequenininho, ele vai desde de canguru, entendeu? Ele reza comigo toda noite. Ele falou para mim outro dia, achei tão lindo. Ele, mamãe, quando eu ficar grande, eu vou comer aquele negócio que você come lá na missa. Aí eu falei, meu filho, é isso, sabe? Porque para mim, realmente, a paz do Senhor é algo que a gente tem que buscar e que faz toda a diferença. É engraçado, a tua história de vida foi muito guiada, né? Pela tua mãe, falando sobre... já você nova, já tendo o teu sentido da tua vocação ali como mãe, o foco, sua mãe te direcionando em relação a uma especialidade mais tranquila. E é o caminho de Deus mesmo. Amém, graças a Deus. Eu vou aproveitar já para te dar esse livro aqui. Oba! Exatamente. Que é a história de Fátima, do Bertado da Kênia, autografado para você. Oba, muito obrigada, que legal. Caminhando aqui para um término aqui, Carol, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal, porque assim, mês que vem, né, semana que vem, já é ali dezembro, né, por isso que a gente também te trouxe aqui para falar sobre o câncer de pele, e é um mês dedicado a isso, né, o mês de dezembro laranja. Dá um recado pro pessoal em relação a essa parte? Acho que o recado... Lembra que eles tinham uma música famosa que era narrada pelo Pedro Bial, que falava assim, se eu pudesse te dar um conselho, use protetor solar. Né? Eu acho que, em medida populacional, o que eu queria mais dizer é isso. Use protetor solar, mas surgiu alguma coisa que não cicatrizou? Tem uma lesão escura que você nunca viu e ela tá ali diferente. Lembra da história do patinho feio que eu falei, né? Vai no médico, procura ajuda. Às vezes é mais simples do que você imagina, mas é melhor, né, do que negar, né? A gente teve agora o filme do Bob Marley que ajudou muita... Eu tô tendo um monte de paciente, porque o Bob Marley teve um melanoma. E aí, enfim... Então, assim, a gente vai se salvar pela educação em saúde. Eu realmente acredito nisso. Então, não é para ter medo, é para saber que tem jeito e que é importante se cuidar, né? Então, a prevenção é dar o melhor remédio. Então, use protetor solar, surgiu alguma coisa nova na pele, vai ser examinado e vamos junto resolver, entendeu? A gente tem uma plaquinha lá no consultório atrás que fala assim, vai dar tudo certo, entendeu? Então, a gente vai dar um jeito, mas para isso tem que chegar, né? Tem que vir. Então, esse é o meu grande recado, assim, exame uma vez por ano. Pode ser que a gente até libere para ser mais longo, mas tem que examinar a pele por inteiro. Temos vaga no nosso ambulatório Santa Jacinta aqui. Carol, você sabe que a gente tá fazendo aqui um ambulatório, né? Eu sei, já tô... Tá lindo, então, 8 salas. Você tá super convidado, se você quiser tirar um tempinho do seu dia para ajudar a gente aqui no ambulatório. Como diz Bertaldinho, todo mundo deve a Virgem Maria, né? Exatamente. Ele vai pegando todo mundo. Quando diz o Bertaldinho, Nossa Senhora está pedindo seu tempo. Você pode dar, por favor, um pouquinho do seu tempo para a gente no nosso ambulatório?
Eu acho. Assim, eu ia pra FRJ por um tempo depois que acabou meu concurso, de forma. Porque a gente podia fazer um voluntária. ambulatório aqui com você, olha, ela já ao vivo jogando assim, pá. A gente podia fazer um ambulatório assim de Bolinhas? de bolinhas, né? Super. Pra gente avaliar as Não, sou lesões. O Bertal tá falando agora, a gente montar um centro cirúrgico aqui, olha aí. Começa com isso. Ó, não é, ó, Ó, viu? a gente pode contar com você em rede nacional, Juntos Carol. Filéricos aí, Olha só, vambora, Carol. Você já pensou? Nossa Senhora está pedindo seu tempinho. não, Já eu estou te creio. adicionando no grupo agora, hein? Pode me adicionar. Ah, né? maravilha. Não, mas é legal, a gente vai trazer o Diogo Viana também, que a gente vai fazer um ambulatório de menopausa. Então a gente vai fazer alguns ambulatórios. Depois fazer Priscila um ambulatório Antunes. de pintinha, cara. Gente, Ali, bolinha. ó. Bolinha é muita bolinha, gente. Vocês nem imaginam. Pô, a Eu vou gente pode fazer o meu ajudar de muita pintinho gente. também. O meu de pintinho também. Não esqueça o neurologista. Pintinho é importante. É isso aí. Cara, maravilha, Carol. Muito obrigada Prazer, pela sua gente. participação. Foi sensacional. Foi muito bom. Tenho certeza que ajudou muita gente. Eu tenho certeza que você abriu uma luz, assim, na mente de muita gente Da que tá gente aqui vendo. também. Não, da gente total. Não tô brincando, querida. Ela vai começar a se olhar Semana hoje. que vai não, tirar jogo olhar da- hoje, vai acabar que eu já Ela vou vai voar em pegar. cima de você. Quê? Eu já tô aqui, com já essa tô perna pra tirando fora aqui, aqui, ó. ó. Você vai Você ali sabe fora que comigo. Isso aí é a vida do dermatologista. É né? isso, meu filho. Vem Você cá vai dar pro uma olhada numa aniversário, você pinta. fala que você é dermatologista, Acabou. a pessoa já Aqui, tira dá uma a olhadinha roupa, aqui. assim, sabe? Ainda bem que não acontece com urologista isso, É. graças a Deus. Escolhi Já especialidade. pensou? Já pensou? Imagina, amor. Maravilha, Carol. Obrigada, muito obrigada, gente. viu? De Foi verdade, Fala o foi arroba, muito o seu bom. arroba. Fala o seu arroba. É arroba DRA, né? doutora.caroline Brandão. Aqui, tá aqui, ó, gente, pra O vocês. teu curso fica aberto. É, o meu curso, os dois tem abertura. Assim, a gente sempre. Você pode chegar lá e comprar sozinho, mas eu tenho uma equipe ao redor para conversar com você, ver se é seu momento, ver se faz sentido, né? A gente sempre explica direitinho o que é, porque assim, ele é online, mas assim. É que eu sou suspeita para dizer. Porque a gente, às vezes, tem resistências em relação ao online, né? Você imagina que eu ensino dar ponto no online, mas, assim, tem muita rotina, né? Eu ensino muito as rotinas, como você vai fazer para ter menos sangramento de couro cabeludo, que eu mostrei ainda há pouco. Então, assim, são detalhes de uma cirurgiã que pode te ajudar para se você, às vezes, se você é um dermatologista de dia a dia, entendeu? Então, eu tenho esse foco muito grande do dermato clínico, o dermato do dia a dia mesmo, que às vezes não teve uma formação tão cirúrgica, mas que vai ajudar bastante. E que, assim, ele vai... Não é necessário parar, assim, tem algumas coisas que você encaminharia que você vê que você pode fazer. Então, tem uma parte muito grande do empoderamento mesmo, das coisas que você pode e não pode fazer, entendeu? E o das mulheres é a mesma coisa, assim, as médicas estão lá para... É meio que um destrave também, mas de outros desabrochares da vida. É isso aí, é o teu E propósito. aí, o pessoal que tiver aqui, um médico profissional de saúde que quiser, ele é só entrar no teu Instagram. Isso, clicar tem no tudo link lá. que tem tudo lá. Isso, tem Tá? tudo lá. E se ficar alguma dúvida, você responde caixinha também, você tem costume? Respondo. Também, então, Eu pessoal, sou bem se ficou- presente nos stories. Ficou Eu alguma gosto. dúvida, vá lá conversar com a doutora Carolina. Vai lá mostrar sua pinta, tira foto, bota assim, Carol! Às vezes eu vou te dizer, igual eu falei pra francesa, olha, você tem que ir num dermatologista pra examinar, mas Vai lá conversar com a Carol. é fato que, assim, alguma coisa, algum direcionamento a gente Você vai consegue dar. dar, né? Isso faz É diferença. válido. Perfeito, perfeito. Então, Carol, muito obrigada Beleza. de verdade. Foi muito bom mesmo, maravilhoso. Vamos aos avisos Vamos aos paroquiais, avisos paroquiais. Lojas Ânima online. Hoje a Bíblia Sagrada Ave Maria, olha que linda. Somente online, hein, gente? Olha lá. É isso. E os livrinhos, não tem outro livro ali? Aqui é o livro da Andréia Lima de Costa. Olha que lindo. Como alcançar uma segunda oportunidade para restaurar a inocência do coração. Ó, É isso, pessoal. E olha só, não se esqueça de seguir a nossa página no YouTube. Né? Na realidade, assim, vocês estão aqui assistindo a gente, mas vocês já se inscreveram no nosso canal? Então, se inscreva no nosso canal. Isso é super importante pra gente, tá? E também não se esqueça de seguir todas as nossas redes sociais, como o Instagram, o Deezer, a Americon não, né? Americon. Eu tô aqui, ó. Você... Americon François. Amazon Prime. E o que mais que temos? YouTube, Spotify. E Spotify. Ou Caminho. seja, vocês podem nos assistir ou então, né, ouvir, né, no Spotify ou em todas as nossas outras
mídias sociais. Não se esqueça de curtir e nos seguir no Instagram e se inscrever no YouTube. Importante, gente, assim, isso aqui pode salvar vidas, tá? Exatamente, encaminha esse, porque ficou muito bom, hein? Bom Eu tenho mesmo. certeza que vocês Foi gostaram. show mesmo. Parabéns. Parabéns. Maravilha, Carol. Obrigada, Beijos. gente. E, Até mais. pessoal, até a próxima, até quarta-feira estaremos juntos. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.